Quando esse cara apareceu na cerimônia do despertar, ninguém fazia a menor ideia de quanto seu destino estava prestes a mudar. Calmamente, estendeu a mão em direção à esfera mágica, esperando para ver qual classe o destino lhe reservava. Mas no momento em que seu resultado passou diante de seus olhos, toda a academia caiu na risada instantaneamente, porque a turma que lhe despertou era de Tinkerer, uma das classes mais inúteis do mundo inteiro. Então sua segunda turma despertou, em Farmer, o que só fez todo mundo rir ainda mais. Para todos, seu futuro havia acabado ali mesmo. Mas nenhum deles percebeu que a classe de reparador vinha com uma habilidade nata ridiculamente quebrada. Ele poderia reescrever qualquer habilidade ou item com apenas um personagem. Uma espada de ferro comum poderia instantaneamente se tornar uma espada de aço, aumentando seu poder várias vezes. Foi por causa dessa mesma habilidade que em sua vida anterior chamou atenção cedo demais. Logo, os maiores atiradores da Associação de Caçadores já estavam caçando-o. Usando seu poder, transformaram sucata sem valor em tesouros inestimáveis. Sob a desculpa de protegê-lo, eles o mantiveram como um prisioneiro. Mas desta vez, tudo estava prestes a mudar. Com esse pensamento em mente, Jianya olhou para o quadro de classificação, sabendo que um dia, seu nome estaria no topo. Movido pelas memórias de ter sido negado tudo em sua vida anterior, ele jura que desta vez sozinho ele chegará ao topo. Para começar, ele segue para a base de treinamento para iniciantes, onde iniciantes caçam coelhos carregando para uma experiência segura e eficiente. Ele escolhe não porque seja fácil, mas porque oferece o caminho mais rápido para o crescimento precoce. Quebrar o recorde da masmorra lá também garantiria pontos bônus para o próximo torneio de novatos e fortaleceria seu caminho para uma universidade de elite. Com esse objetivo em mente, ele chega determinado a subir rapidamente, quebrar o recorde de tempo limpo e garantir seu futuro. Na entrada, um oficial da academia lê suas credenciais com incredulidade, notando que um aluno colocado em primeiro lugar tanto nos estudos quanto no combate de alguma forma despertou duas profissões de rank F. O cavaleiro supervisor questiona se Jianya realmente pretende desafiar a masmorra sozinha, apesar do perigo. Ele aconselha Jianya a formar um partido, especialmente porque uma profissão de rank F normalmente precisaria de apoio só para sobreviver. Jianya ignora a condescendência e simplesmente pede seu equipamento inicial. Os funcionários assumem que seu orgulho não pode aceitar a realidade de seu fraco despertar e o tratam como um prodígio quebrado. Mesmo assim, eles entregam o equipamento padrão para iniciantes e o deixam prosseguir. Jianya percebe que o equipamento é um pouco melhor do que o que ele lembrava de sua vida passada, sugerindo que o cavaleiro lhe mostrou um favor. O equipamento consiste em uma espada básica de ferro e botas de couro, itens modestos que ainda melhoram o ataque e a velocidade. Ele reconhece o gesto como pena em vez de respeito, mas aceita o equipamento sem reclamar. Ao entrar na masmorra, a equipe avisa que, se eles se meterem em apuros, estudantes próximos e o cavaleiro destacado podem ter que resgatá-lo. Ele agradece educadamente, deixando claro que não tem intenção de precisar de ajuda. Quando o portão se fecha atrás dele, ele abandona a encenação e se prepara para usar sua vantagem oculta. Ele ativa o modif em seu equipamento dentro da masmorra, onde ninguém pode interferir. A espada de ferro é aprimorada para uma espada de aço, dobrando seu ataque e adicionando penetração de armadura. As botas de couro também são transformadas em botas de vento que aumentam muito a velocidade e concedem um aumento extra de movimento. Ele observa que poderia empurrar a engrenagem ainda mais para formas obviamente antinaturais, mas escolhe a contenção. Atento à vigilância da masmorra, ele decide manter um perfil discreto e evitar expor toda a extensão de seu talento. Sua cautela vem da experiência, porque em sua vida anterior revelar poder demais lhe custou caro. Por enquanto, essas melhorias são mais do que suficientes para dominar a masmorra inicial. As orientações da masmorra explicam que o campo de treinamento é dividido em zonas básica, avançada e de chefe, com os trainees comuns esperando permanecer na área básica. Jianya imediatamente pensa além desse limite, sabendo que precisa forçar para trechos mais difíceis se quiser quebrar o recorde. Ele conclui que o recorde de tempo limpo só pode ser quebrado ao chegar à zona do chefe e matar um coelho carregando de nível chefe. Os monstros que ele enfrenta são coelhos carregando adultos, bestas demoníacas com armaduras de cristal na cabeça e poder de ataque perigoso. Em vez de hesitar, ele estabelece uma meta concreta de alcançar o nível 5 aqui, o que significa bater pelo menos 100 deles. Os coelhos o detectam e lançam um ataque em massa imediato. Um enxame inteiro o invade de uma vez, exatamente o tipo de pressão esmagadora que aterrorizaria um novato comum. Jianya permanece composto, já planejando usar essa masmorra para alcançar o nível 5 e desbloquear o próximo campo de treinamento, a base do Lobo Ciclone. Ele acolhe o perigo como lugar ideal para grindar, já que o que é mortal para os outros é perfeito para sua build. Armado com seu equipamento aprimorado e total confiança, ele corta a horda que avança e começa a abater os coelhos em ataques varridos. Enquanto corta monstros, Jianya percebe que, se puder pular direto para o nível 10, seu crescimento vai disparar de uma vez. Ele foca na recompensa que o espera ali em uma habilidade inata desperta, poderosa o suficiente em teoria para criar bestas demoníacas supremas. Essa possibilidade fortalece sua determinação, porque alcançá-lo tornaria muito mais forte do que é agora. Mesmo enquanto continua lutando, ele nota que seu antigo rival Wong Qingfen será o primeiro a vir atrás dele quando ele se levantar. Na escola, a cerimônia de despertar segue para o melhor aluno da primeira turma, Yang Yongei.
Yang só se importa em superar o resultado de rank F de Jianyan, convencido de que qualquer rank acima dele garantirá sua vitória. Seu despertar explode com uma energia avassaladora, transformando a cerimônia em um espetáculo. O resultado é anunciado como a profissão de combate Berserker. Seu status confirma forte afinidade com Mana e uma classe de combate primária de rank A, tornando-o instantaneamente elite. Yang comemora como se finalmente tivesse vencido tudo. A multidão fica surpresa ao ver que alguém há muito ofuscado por Jianyan surgiu de repente no topo. Yang imediatamente aproveita o momento para declarar que nunca mais aceitará ser chamado de segundo lugar. Ele insiste que a primeira classe do último ano agora tem apenas um verdadeiro número 1. Bêbado com seu sucesso, ele se apresenta orgulhosamente como esse novo campeão. Seus seguidores rapidamente reforçam a nova hierarquia, lombando de Jianyan como alguém que não vale mais a pena compará-lo. Yang continua, gabando que despertou uma profissão de nível A enquanto Jianyan era insignificante demais para sequer testemunhar isso. Um dos garotos aponta que Jianyan foi para a base de treinamento dos novatos. Yang e seu grupo vão até lá imediatamente, ansiosos para humilhá-lo enquanto ele já está lutando. Um professor observando de lado decide não interferir, acreditando que o hábito de Jianyan de esconder sua origem familiar finalmente o deixou exposto. Mas outra perspectiva lembra que Jianyan sempre trabalhou mais do que qualquer um, estudando sozinha até tarde da noite. Essa lembrança continua com ele se autodirigindo na pista até que seu corpo mal aguentasse. Isso se estende até a sala de treinamento, onde ele suportou a dor em silêncio, tornando difícil conciliar sua fraca profissão com seu esforço. Wong Qingfen, observando a confusão, conclui que mesmo uma profissão de rank F não pode manter Jianyan no chão por muito tempo. Como aluno de longa data do segundo lugar da Nanhong no Pontum High, Wong sabe melhor do que ninguém o quanto Jianyan se esforça implacavelmente. Ele se lembra das finais do Calouro, quando Jianyan o obrigou a enfrentar essa lacuna diretamente. Essa partida terminou com Wong completamente humilhado. Então, quando ouve que Yang vai provocar Jianyan, Wong decide intervir e ver por si mesmo. Ele julga o movimento de Yang como uma interferência imprudente de alguém que não entende a pessoa que está provocando. Wong parte convencido de que só ele tem o direito de desafiar e superar Jianyan. Enquanto isso, na base de treinamento, Jianyan para em meio ao cansaço após massacrar mais de 100 monstros de uma só vez. Ele sabe que está perto do nível 5, mas o inimigo final necessário para a ruptura ainda está no caminho dele. Esse último obstáculo aparece como um rei coelho atacante nível 5, uma criatura agressiva cuja armadura de cristal concede resistência à terra. Jianyan percebe que sua experiência está quase completa, mas seus ferimentos agora são graves o suficiente para ameaçar a tentativa. O rei coelho se abaixa e prepara uma investida direta. Ele avança com força esmagadora, mirando finalizá-lo com um único golpe. Jianyan percebe imediatamente que enfrentá-lo de frente em seu estado atual significaria a derrota. Em vez disso, ele reconhece a abertura que esperava quando a besta ativa sua habilidade inata, Cabeçada de Chama. Ele responde usando modificar nessa habilidade inata, transformando o ataque inimigo na chave para sua própria vitória. A habilidade alterada se torna Flamed Bursto, transformando a armadura de cristal em uma fraqueza autodetonante que devastará a própria besta. O rei coelho avança, sem saber que seu próprio poder foi voltado contra ele. Seu ataque detona violentamente, e a criatura é destruída por sua própria habilidade modificada. Jianyan suporta a explosão e confirma que a aposta funcionou exatamente como planejado. O sistema registra a eliminação, o leva do nível 4 para o nível 5 e publica um novo tempo de limpeza base para iniciantes de 32 minutos e 9 segundos. Do lado de fora, os espectadores ficam chocados ao perceber que ele quebrou o recorde anterior de 1 hora e 17 minutos por mais da metade. Yang se recusa a aceitar, argumentando que uma dupla profissão de rank F nunca deveria ter passado tão rápido na base. Ele se convence de que o resultado deve ser fraude, pois a exposição destruiria a reputação de Jianyan. Determinado a proteger seu próprio status, Yang jura pessoalmente arrancar o que chama de máscara falsa de Jianyan. Lá dentro, Jianyan usa a regeneração para se recuperar e decide que está pronto para avançar para a próxima etapa da base de treinamento. Ele então descobre que as próximas fases estão em um nível totalmente diferente, marcado pelo aparecimento do Rei Lobo Ciclone. Reconhecendo a fera que um dia o atormentava em sua vida passada, Jianyan se fortalece e alcança sua espada. Jianyan segue sozinho para a base de treinamento dos novatos, determinado a desafiá-la imediatamente. Ele descobre que essa base de treinamento para novatos, a base do Lobo Ciclone, é famosa por ser um matadouro para novatos. O perigo fica claro, os lobos comuns lá já estão no nível 6 ao 9, e o Rei Lobo chega ao nível 10 enquanto os calouros estão apenas entre o nível 1 e 5. Para um novato comum, entrar nesta base é praticamente escolher um devaneio brutal e aterrorizante. Mas o mesmo lugar também oferece recompensas incomumente altas para quem conseguir sobreviver. Se alguém o limpar derrotando o Rei Lobo, pode ganhar experiência suficiente para pular direto para o nível 10. Isso importa porque a maioria dos calouros precisa de cerca de 10 dias para chegar ao nível 10, enquanto essa base pode fornecer isso em uma única corrida. Chegar ao nível 10 também significa despertar uma segunda habilidade inata, tornando o risco ainda mais tentador. Jianyan decide que esses benefícios são importantes demais para seu crescimento atrasar, especialmente porque o nível 10 também permitiria que ele caçasse e evoluísse sozinho na natureza. Um veterano que supervisiona a base questiona se um mero aluno realmente pretende desafiá-la sozinho, observando que até calouros de nível 8 ou 9 geralmente vêm em grupos de 6.
Para impedi-lo, o veterano cita um ex-calouro com profissão de nível A que tentou essa base e ficou tão gravemente ferido que nem conseguiu fazer o exame de admissão à universidade. Seu aviso se transforma em desprezo aberto ao tratar o duplo F de Jian Yan como lixo suicida. Jian Yan agradece calmamente, mas deixa claro que sua decisão não vai mudar. O sênior abandona qualquer pretensão de preocupação e diz que não vai interferir se quiser morrer. Jian Yan entra sob esse desprezo, recusando-se a deixar que o julgamento do mundo o impeça de se tornar mais forte. Lá dentro, os lobos rapidamente percebem um intruso e se preparam para matá-lo. Jian Yan irrompe para a arena e avança direto para a caçada, em vez de esperar ser cercado. Ele saca sua lâmina e decide testar a força dos lobos por si mesmo. Observando de cima, o ancião descarta Jian Yan como um tolo imprudente correndo para a morte. Ele não consegue entender por que alguém que considera sem talento atacaria com tanta ousadia. Jian Yan responde com velocidade e precisão, cortando o grupo e ganhando experiência aos poucos. A facilidade do massacre choca o veterano, que percebe que essa luta não está se desenrolando como deveria. Ele começa a suspeitar que Jian Yan está usando uma habilidade inata de sua profissão e que pode ser, na verdade, um gênio oculto. Com o passar do tempo, a batalha se transforma em um massacre prolongado. Eventualmente, Jian Yan está no topo de uma montanha de cadáveres de lobos, tendo eliminado a matilha quase sozinho. Vendo esse resultado, o sênior é forçado a admitir que Jian Yan realmente é extraordinário. Envergonhado pela zombaria anterior, o ancião decide se afastar antes que Jian Yan apareça e o humilhe. Em meio aos cadáveres, Jian Yan suporta o preço da luta e reflete que, sem sua habilidade de regeneração, já teria morrido centenas de vezes. Sua segunda habilidade inata, recém-desperta, é revelada como regeneração, que cura feridas ao custo de mana. Mesmo após o abate, Jian Yan reconhece que esses lobos eram muito mais fortes do que coelhos mutantes, com velocidade, força e inteligência além dos monstros inferiores que enfrentou antes. Ele observa que a regeneração restaurou seus ferimentos, mas não a dor, e então decide que a dor é irrelevante se isso levar mais perto de seu objetivo. Ele planta sua espada ensanguentada e se prepara para a luta final. Seu foco se aguça completamente enquanto se prepara para a verdadeira ameaça. Com os lobos menores mortos, Jian Yan declara que só resta o rei e que agora é uma batalha entre governantes. O rei lobo do ciclone responde com um rugido furioso. O chefe se revela como uma besta demoníaca de nível 10 que manipula o vento e cresce mais rápido ao se inspirar nele. Jian Yan analisa rapidamente as duas habilidades do rei lobo em velocidade do vento e garra da lâmina do vento. Ele entende que uma habilidade aumenta a velocidade da besta enquanto a outra lança ataques de vento à distância. Em vez de mexer desprezadamente nessas habilidades, ele julga que a adaptação direta é o caminho mais seguro. Enquanto o rei lobo avança, Jian Yan decide exatamente como vai responder. Ele rasga sua camisa arruinada, afastando qualquer coisa que possa atrapalhá-lo. Então ele enfrenta o ataque de frente da forma mais simples que conhece, com combate corpo a corpo puro. Ele revela que sua confiança não vem apenas de sua habilidade inata de nível divino. Ele também confia no treinamento de elite de combate que o tornou melhor colocado tanto nos estudos quanto em batalha. Usando essa habilidade e confiança juntas, ele lança um ataque aéreo decisivo contra o Rei Lobo. Fora da base, outros alunos ainda estão se recuperando da área de iniciantes e não fazem ideia do que Jian Yan conquistou lá dentro. Nesse momento, os alunos do último ano chegam e os repreendem por invadirem a área avançada em vez de subir obedientemente na zona básica. Um estudante machucado protesta que nem mesmo um grupo deveria ter conseguido entrar na zona dos chefes, muito menos limpá-la, e exige saber como Jian Yan conseguiu. Incapaz de aceitar o resultado, ele insiste que Jian Yan deve ter trapaceado. O anúncio da base esmaga essa negação ao confirmar que Jian Yan redefiniu o recorde de treinamento dos novatos com um tempo claro de 29 minutos e 8 segundos, elevando sua classificação em 323.997 posições. Um grupo de estudantes fica surpreso ao perceber que Jian Yan não só quebrou o recorde anterior, como também reduziu o tempo em mais meia hora. Em outro lugar, Jian Yan enfrenta a tela de saída do julgamento após sobreviver à aprovação. Ele aceita o resultado com confiança fria e decide que, como outros jogaram sujo primeiro, ele parará de se segurar. Enquanto seus colegas de classe se mudam para celebrar sua conquista, ele jura em segredo fazer com que aqueles que o incriminaram paguem. No rescaldo sangrento da batalha, sua espada permanece entre os cadáveres de bestas mortas. Finalmente alcançando o nível 10, Jian Yan percebe que uma segunda habilidade inata agora pode despertar. Seu avanço concede duas novas habilidades de classe, Endurabilidade classe Artesão e Enxerto de Plantas classe Fazendeiro. O sistema atualiza seu status e confirma que sua profissão desperta agora combina traços de artesão e agricultor com um conjunto de habilidades ampliado. Lembrando de uma habilidade que antes cobiçava, ele imediatamente usa modificar em sua nova habilidade de enxerto. A alteração transforma a enxertia de plantas em uma nova habilidade chamada Enxertia de Todas as Coisas. À medida que a mudança se instala, Jian Yan reconhece que essa habilidade reescrita pode se tornar muito mais poderosa do que antes. A nova habilidade permite que ele funda os genes de duas espécies biológicas para criar uma nova criatura, com chance de produzir um resultado superior. Ele percebe que, se conseguir elevar a habilidade ao seu nível máximo, criar criaturas superiores será garantido, tornando-a um poder aterrorizante de nível divino apesar de seus limites. Ele imediatamente vê o potencial de combinar bestas demoníacas em monstros de alto escalão muito além do que a evolução comum permitiria. Ele também entende que,
Com um contrato de domador de feras, essas criações poderiam se tornar animais de batalha totalmente leais. Jianya reflete que as conquistas que outros lhe roubaram em sua vida anterior agora pertencerão somente a ele. Assombrado pelas figuras que um dia o exploraram, ele decide conquistar esse futuro para si desta vez. Segurando sua espada, ele declara que todo esse poder se tornará sua vantagem exclusiva nesta vida. Satisfeito com os ganhos do julgamento, ele decide que é hora de voltar. Ao ver um cristal mágico caído, ele observa que esse saque raro vem de uma fortuna porque pode conceder efeitos poderosos de equipamento. Ele lembra que cristais e materiais dentro da base de treinamento pertencem à associação, mas como um forasteiro nível 10 da fenda demoníaca, ele pode entrar legalmente na selva. Isso significa que tudo o que ele conseguir fora da fenda será dele, e ele vê uma forma de resolver seus problemas financeiros. Esse pensamento é interrompido quando a dor o atinge de repente. Ele percebe que Revive não pode curar essa ferida porque não é fatal, e o tratamento hospitalar adequado custaria mais do que ele pode pagar. Incapaz de pagar e sem vontade de morrer publicamente, ele rejeita usar Revive na frente dos outros porque isso o exporia. Ao notar cavaleiros trabalhando por perto, ele conclui que um suicídio encenado ali só atrairia uma tensão perigosa. Ele decide escapar para algum lugar isolado e lidar com isso em segredo. Jianyan sai da área de treinamento e volta para a instalação sem ser notado. Quando chega à praça, encontra uma multidão incomumente grande esperando do lado de fora. Ele fica surpreso com a quantidade de pessoas reunidas. A resposta vem rápido, pois os espectadores o identificam como o calouro que estabeleceu o novo recorde. Jianyan entende que sua corrida recorde atraiu alunos mais velhos e o tornou o centro das atenções. Enquanto caminha pela multidão, ele se preocupa que, com tantos olhos sobre ele, usar Revive seja impossível. Sua condição só piora, e ele sabe que qualquer cura pública só atrairia mais escrutínio. Ele procura uma forma de sacudir a multidão antes que seus ferimentos se tornem incontroláveis. Antes que possa agir, uma luz quente e curativa de repente o envolve. Uma manifestação angelical radiante aparece acima dele, banhando-o em poder restaurador enquanto a multidão observa. Os espectadores reconhecem o fenômeno como Holy Angel, uma classe de apoio de nível S. O conjurador é revelado como Yao Cashin, da prestigiada família Yao, que veio pessoalmente ajudá-lo. Sua presença choca ainda mais os alunos, já que alguém de seu status não teria motivo para parecer um calouro comum. À medida que a cura termina, Jianyan percebe que ela resolveu sua crise imediata. Yao Cashin observa em silêncio, reservada mas atenta. Jianyan agradece e confirma que seus ferimentos estão totalmente curados. Ele oferece um pagamento futuro prometendo fabricar equipamentos para ela assim que puder, vendo valor prático em manter essa conexão. Ela aceita de forma leve e diz que vai lembrar dessa promessa quando precisar que preparem equipamentos. O momento é quebrado quando o estudante hostil que o mirou avança e o zomba abertamente como um vira-lata trapaceiro. Ele tenta convencer a multidão avisando todos para não serem enganados por Jianyan. Ele afirma em voz alta que o recorde só foi possível por trapacear porque Jianyan é apenas um despertador de classe F, sem valor real para combate. Alguns alunos ecoam a acusação incrédulos, argumentando que um artesão de rank F não deveria ter nenhuma habilidade de combate. Aproveitando essa descrença, a acusadora insiste que Jianyan isolar o julgamento sozinho e quebrar o recorde é impossível sem algum truque oculto. Um aluno superior convencido humilha publicamente Jianyan, acusando de recorrer a um truque barato após anos sendo conhecido como um fracasso. Ele faz a multidão ver Jianyan como uma fraude, insistindo que alguém com sua reputação não poderia ter conquistado o que ele tem, honestamente. A acusação escala para uma alegação de que Jianyan tem abusado do sistema de auxílio financeiro da escola. Os espectadores rapidamente se tornam julgadores, tratando-o como alguém desvergonhado o suficiente para roubar assistência à pobreza. Jianyan mantém a calma e exige provas em vez de aceitar as suposições da multidão. Incapaz de provar a acusação, o valentão transforma a disputa em um duelo, apostando que a vitória servirá de evidência. Uma garota tenta impedir Jianyan, avisando de que ele não tem nada a ganhar caindo nessa armadilha. Jianyan agradece sua preocupação, mas já decidiu responder à provocação. Ele aceita formalmente o desafio, deixando claro que pretende resolver a questão sozinho. Em particular, Jianyan decide que esse incômodo precisa ser removido agora antes que continue interferindo em seus planos de se fortalecer. Seu oponente responde com arrogância, confiando em seu posto superior e ativando seu poder berserker. O valentão se gaba de que sua classe vai superar a classe de artesanato Rank F de Jianyan com pura força. Os dois se enfrentam em espaços abertos, com o atacante fortalecido esperando uma vitória fácil. Jianyan zomba dessa confiança e insinua que o ímpeto do outro garoto não vai durar. Ele percebe a tática imediatamente, reconhecendo que o valentão está tentando esmagá-lo apenas pela superioridade de classe. Jianyan se estabiliza e se prepara para lutar seriamente, apesar de não ter despertado nenhuma classe de combate. Ele decide dar uma lição ao oponente enquanto prova que o rank bruto não é tudo. O berserker avança com agressividade esmagadora, tentando acabar com a luta com força bruta. Observando de lado, a garota percebe o quão injusto o confronto deveria ser no papel. Jianyan permanece composto, já planejando vencer antes de recuperar o equipamento que restaurou. Ele revela que nem está usando equipamentos, o que significa que pretende derrotar um lutador de rank A de mãos vazias. O valentão interpreta isso como mais um insulto e corre para dentro, convencido de que Jianyan está prestes a morrer. Seu primeiro soco pesado erra, e a falha o choca porque Jianyan se moveu limpo demais para ser um artesão indefeso.
Recusando-se a aceitar isso, ele reforça a aposta e ataca com ainda mais violência. Ele solta uma saraivada, apostando que velocidade e volume eventualmente vão romper o espaço. Jianya escapa pela tempestade de socos sem pânico, deixando o atacante se desperdiçar. Mesmo reconhecendo que a classe Berserker é poderosa, Jianya trata sua força como insignificante se não conseguir se conectar. Ele transforma a troca em uma lição, mostrando que ataques errados são apenas resistência desperdiçada. Jianya revela que esse resultado era previsível porque ele estuda esse estilo de luta há anos. Quando o padrão fica claro, ele intercepta o ataque no instante certo e quebra o impulso do valentão. Ele diz ao oponente que a verdadeira diferença entre eles é a compreensão, e Jianya o leu completamente, mas permanece indecifrável. O valentão fica atordoado, incapaz de entender como alguém que ele desprezava pôde desmontá-lo tão facilmente. Jianya termina a luta jogando-o no chão na frente de toda a multidão. De pé sobre o garoto caído, Jianya nota secamente que o desfecho já se resolveu. Os espectadores ficam surpresos ao saber que um artesão de rank F acabou de derrotar um berserker de rank A. Com o ponto claro, Jianya decide que não há motivo para ficar e não desperdiça mais atenção no perdedor. Enquanto se afasta, seus pensamentos voltam para assuntos práticos, especialmente a necessidade de conseguir equipamentos adequados. Ele reflete que, com sua habilidade de criação, conseguir bons equipamentos não deveria ser difícil em princípio. O verdadeiro problema é dinheiro, então ele vai ao mercado para ver o que pode pagar depois de devolver os itens fornecidos pela escola. Checando seus fundos quase vazios, percebe que até procurar upgrades pode ser um mistério para ele. Antes que possa pensar nisso, alguém o ataca por trás de repente. Jianya percebe a emboscada a tempo e reage com calma familiaridade, não alarme. Ele segura o golpe sem esforço, parando o atacante antes que qualquer contato real seja feito. Sem nem se virar completamente, ele descarta o movimento com a mesma bobagem de sempre. O emboscador é revelado como um colega de cabelos roxos que elogia Jianya como o melhor aluno da escola tanto nos estudos quanto no combate por 3 anos seguidos. Em vez de hostilidade, o reencontro se torna casual quando o recém-chegado lhe joga uma bebida como um velho amigo cumprimentando um velho rival. Andando juntos, o recém-chegado admite que estava por perto durante a luta anterior e teria intervindo se Jianya realmente precisasse de ajuda. Ele deixa claro que Jianya é o único oponente que ele realmente respeita, e que alguém como Yeonghae é despercebido. Jianya responde que a vitória anterior nem foi ele lutando sério. Esse comentário os leva de volta ao peso não resolvido da luta de calouro, sugerindo uma velha rivalidade que ainda importa. Um estudante de cabelos roxos desiste abruptamente em um confronto, levantando a mão e se rendendo. A cena muda para uma rivalidade mais calma, onde o garoto de cabelos roxos lembra ao protagonista de cabelos castanhos que ele tem perdido para ele ano após ano. O protagonista percebe que seu rival também competiu pela melhor bolsa de estudos para calouros, mas agora não precisa mais dela porque vem de uma família abastada. O rival nega que a riqueza seja o problema e, em vez disso, acusa o protagonista de sempre ser implacável demais com ele. O protagonista transforma essa história em um desafio, dizendo que, se encontrarem novamente no torneio nacional de calouros, render não será uma opção. Seu rival imediatamente rejeita a ideia de recuar e jura esmagá-lo em vez disso. A antiga competição deles se reacende, ambos se comprometendo silenciosamente a lutar um contra o outro com tudo o que têm. Eles selam essa rivalidade renovada com um brinde casual de lata para lata antes de se separarem. Antes de partir, o rival entrega 2.000 e pede ao protagonista que compre um guia de estratégia do Lobo Redemoinho para ele. Ele se afasta lembrando de não esquecer, deixando o protagonista levemente surpreso com a tarefa. O protagonista concorda e o observa descer a rua ladeada de cerejas. Divertido, ele decide lembrar do favor e retribuí-lo um dia em uma escala muito maior. Agora que finalmente tem algum dinheiro, começa a pensar em usá-lo para explorar o mercado negro. Ele parte com uma expectativa crescente, esperando encontrar algo valioso. A cidade dá lugar a um distrito oculto onde o mercado jurídico se transforma em um submundo muito mais duro. Ele entra na seção mais barata do mercado negro, sabendo que, embora a maioria dos produtos aqui seja lixo, tesouros esquecidos ainda podem aparecer. Confiante nessa possibilidade, ele começa a procurar mesmo assim. Entre as barracas, ele encontra um vendedor de armas exibindo várias lâminas gastas à venda. Uma espada chama sua atenção porque seu status a revela como a lâmina demonca, uma arma é rank danificada, mas incomumente forte, com efeito especial. O vendedor aponta um preço alto de 18.000, e o protagonista imediatamente julga que é caro demais. Em vez de correr atrás do prêmio caro diretamente, ele aponta para uma espada de bronze muito mais barata e pergunta sobre ela. O vendedor diz que a lâmina de bronze custa 5.000 e não é nada demais. O protagonista propõe um acordo, em se conseguir consertar a lâmina Demonfall, o vendedor deve entregar a espada de bronze de graça. O vendedor se surpreende ao saber que um estudante afirma que pode fazer consertos. Para provar que tem os meios, o protagonista ativa sua habilidade de durabilidade e se prepara para testá-la na arma danificada. Enquanto se concentra, ele mede calmamente o risco e confia em seu próprio julgamento. Ele reflete que, em sua vida anterior, já havia levado essa habilidade a um nível absurdo, muito além do que os outros esperariam de sua patente atual. O vendedor, ainda cético, pergunta qual classe e patente pertence à habilidade de durabilidade do protagonista. O protagonista responde que é um reparador de classe artesão com uma habilidade de rank F. Isso soa pouco impressionante para o vendedor, que revela que também é de classe artesão, mas um ferreiro de rank D.
Segurando a lâmina Demonfall, o vendedor alerta que nem ele mesmo pode garantir a restauração de sua durabilidade. Ele explica que, uma vez que a durabilidade de uma arma chega a zero, ela quebra completamente, tornando o reparo muito mais difícil. A verdadeira restauração exige sentir a estrutura interna da arma e reconstruir a magia que flui por dentro dela. Confiante de que o aluno vai falhar, o vendedor aumenta a aposta e diz que, se a tentativa de reparo piorar a lâmina, o protagonista lhe deverá os $18.000 completos. Enquanto a pechincha paira no ar, os espectadores próximos começam a prestar atenção. Uma garota de cabelo roxo confirma o aviso do vendedor, observando que nem mesmo os profissionais de nível B de sua família conseguiriam reparar facilmente a durabilidade das armas. Ignorando a dúvida ao seu redor, o protagonista pega a lâmina Demonfall e diz a todos para ficarem atentos. Ao iniciar o reparo, ele se lembra de como, em sua vida anterior, restaurava até tesouros de alto nível para pessoas poderosas. Ele lembra que, embora a maioria dos técnicos de classe F tenha desistido imediatamente, ele continuou aprimorando a habilidade com prática incansável. Essa velha disciplina agora se torna uma de suas maiores vantagens nesta nova vida. Seu poder penetra na estrutura interna da lâmina, traçando e reconstruindo seus caminhos danificados. Em poucos instantes, ele trata a arma de baixo nível como se fosse um trabalho trivial e completa a restauração. A multidão fica surpresa ao ver que um estudante comum possui um artesanato tão avançado. Até a garota de cabelo roxo, que achava que ele estava blefando, percebe que realmente entende o que é consertar. O protagonista devolve a arma e revela o resultado, e a durabilidade da lâmina Demonfall foi restaurada ao máximo. O vendedor imediatamente abandona seu ceticismo, elogia o talento do protagonista e admite que o julgou completamente errado. Cumprindo o acordo sem hesitar, ele entrega ansiosamente a espada de bronze como prometido. O protagonista aceita, já planejando usá-lo como material base para uma arma divina mais forte. Seu status a identifica como uma espada de aço azul com ataque decente, mas durabilidade moderada. Ele então usa sua habilidade de modificar armas para transformá-la, transformando a espada de aço azul na espada do jarro azul e iniciando a criação de uma arma pseudo-divina. Uma lembrança da força passada de Jianya ressurge, lembrando como ele uma vez cortou as fileiras inimigas repetidas vezes com força esmagadora. De volta ao presente, Jianya percebe que finalmente tem uma forma de ganhar dinheiro sério, algo que ele precisa urgentemente para o futuro. Ele pensa na garota ainda presa no luto após a morte dos pais, incapaz de seguir em frente enquanto carregava o fardo sozinho. Mesmo que ela tenha potencial oculto, ele percebe que ela ainda é frágil, e lembra a si mesmo que deve arcar tanto com as despesas da universidade quanto com as despesas de vida dela. Quando ouve alguém chamar seu nome e pedir para ser Power Level, ele imediatamente reconhece uma oportunidade. A garota se apresenta como Yao Cashin, revela que está apenas no nível 10 apesar de uma classe de suporte S-Rank, e oferece 50 mil se ele conseguir elevá-la. Jianya aceita imediatamente, e seu alívio deixa claro que ela estava procurando alguém capaz de ajudá-la. Ele mal consegue esconder sua satisfação, sentindo como se o dinheiro tivesse vindo direto para ele. Antes de partirem, Yao Cashin decide de repente comprar a lâmina Demonfall que ele estava de olho. A vendedora ambulante fica surpresa por ela estar disposta a pagar o preço cheio pela arma sem hesitar. Ela prova que pode pagar imediatamente, surpreendendo o vendedor com a facilidade do pagamento. Sobrecarregado com uma cliente tão inesperadamente rica, o vendedor praticamente a venera ao entregar a lâmina. Jianya percebe que ela realmente é rica, e que sua aparência cara não era apenas para enfeite. Ela testa a espada e se prepara para entregá-la, enquanto até o vendedor trata o momento como um espetáculo. Jianya rapidamente percebe o valor mais profundo desse arranjo, em subir de nível também poderia permitir que ele se beneficiasse das habilidades de apoio dela e se desafiasse ainda mais. Yao Cashin oferece a arma recém-comprada a Jianya como presente para o primeiro encontro, esperando nervosamente que ele a aceite. Ele fica surpreso com a generosidade e o tato dela, percebendo que essa garota rica é muito mais atenciosa do que ele esperava. Jianya aceita o presente, e a troca resolve a parceria deles em termos inesperadamente calorosos. Enquanto ela comenta feliz que ele gosta, Jianya reconhece que sua classe de apoio de Rank S pode ser ainda mais valiosa que seu dinheiro. Sem querer perder tempo, Jianya imediatamente a leva para a base de treinamento dos novatos para que possam começar a subir de nível. Eles chegam à base de treinamento dos novatos, onde os iniciantes normalmente constroem sua primeira experiência real de combate. Lá dentro, Jianya dilacera monstros em tal velocidade que o nível de Yao Cashin sobe repetidamente só por acompanhá-lo. Ele continua quebrando recordes de tempo livre enquanto a carrega para cima, transformando a corrida em uma exibição pública de eficiência absurda. A performance deles chama atenção por toda a instalação, sinalizando que outro recorde acaba de cair. Outros trainees ficam surpresos por Jianya ter quebrado outro recorde e ainda mais intrigados por ele ter trazido uma garota com ele. Ao ouvirem seu sobrenome, começam a suspeitar que ela pertence à poderosa família Yao. Essa suspeita se transforma em admiração quando a associam a um dos 10 presidentes da Associação de Comerciantes, cujo sobrenome é Yao. Depois da corrida, Yao Cashin está exausta com a rapidez com que a empurrou para cima e se pergunta se deveriam pausar antes de continuar. Jianya a tranquiliza dizendo que caminhar já será recuperação suficiente, enquanto seu próprio nível também subiu bastante durante o processo. Com o apoio de Rank S agora ao seu lado, Jianya decide tentar um desafio muito mais perigoso do que o conteúdo comum de novato.
Ele mira na base dos Javalis Netherflame, a única área de novatos classificada como perigo classe C centrada inteiramente em um único chefe. Eles entram na base restrita, entrando em um ambiente muito mais sério do que o campo de treinamento. Os guardas o alertam que, embora ele tenha quebrado recordes em outros lugares, esta base é muito mais letal que as outras. Jian Yan se recusa a recuar, argumentando que oportunidades reais só vêm para quem está disposto a correr riscos reais. Yao Cashin está nervosa, mas Jian Yan está ainda mais determinada porque seu raro apoio lhe dá uma chance que talvez nunca tenha novamente. Vendo que ele não será dissuadido, os guardas se afastam e os enviam com votos cautelosamente positivos. Jian Yan aceita a bênção casualmente e conduz Yao Cashin para frente, como se esse perigo fosse exatamente o que ele veio buscar. Dentro da floresta assustadora, Yao Cashin fica inquieta com a total ausência de monstros comuns. Jian Yan explica que essa base não contém inimigos comuns porque tudo gira em torno de um chefe. A percepção de que eles enfrentam um chefe solitário desde o início deixa Yao Cashin visivelmente abalado. Jian Yan percebe a ameaça primeiro e alerta que a criatura já está se aproximando. Um enorme javali demoníaco emerge da penumbra, sua presença confirmando que eles entraram em uma verdadeira arena de chefes. Em vez de medo, Jian Yan sente excitação, vendo um monstro perigoso como o oponente digno que ele queria. O javali das chamas do inferno responde com uma investida furiosa, deixando claro que pretende esmagá-los imediatamente. Jian Yan o identifica como o Rei Javali Netherflame nível 15, uma rara besta demoníaca cujo corpo carrega fogo infernal destrutivo. Sabendo que a luta será brutal, ele ordena que Yao Cashin continue curando com luz sagrada enquanto ele assume a linha de frente. Enquanto avança, Jian Yan se lembra da regra principal para lutar contra monstros poderosos e nunca desistir do ritmo. Ele se compromete a atacar primeiro, transformando seu movimento inicial no início de um ataque decisivo. Usando velocidade, gravidade e o giro do salto, ele mira um golpe mortal direto no pescoço do Rei Javali. O Rei dos Javalis avança rugindo, e o confronto está prestes a decidir se a aposta de Jian Yan foi genialidade ou suicídio. O Rei Javali de repente pula, arruinando a chance de Jian Yan de terminar com uma decapitação limpa. Ele percebe imediatamente que o monstro é mais esperto do que o esperado e evitou o tiro fatal óbvio. Enquanto a besta paira no ar, ele decide aproveitar esse instante alterando o nome da arma de forma tão sutil que Yao Cashin não perceba. Ele foca na modificação com total confiança. A mudança se instala, transformando sua espada comum de aço ciano em uma variante mais forte, destinada a contornar as defesas do javali. O que ele cria é apenas uma imitação de uma arma divina, mas ainda assim ganha poder adicional, penetração e um efeito de corte suficientes para importar. Jian Yan sabe que não pode realmente recriar uma arma de nível divino do nada, mas essa cópia imperfeita já é mais do que suficiente. Armado com a lâmina aprimorada, ele ataca sabendo que agora ela carrega exatamente as características necessárias para quebrar o impasse. Com o javali ainda exposto, ele aproveita o impulso e assume a vantagem para si. Seu golpe arranca uma das presas do monstro e a crava no chão. O Rei Javali cambaleia de dor e fúria ao ver Yao Cashin a repentina reviravolta. Jian Yan decide rapidamente reverter a arma antes que perceba algo suspeito em sua habilidade. Yao Cashin fica surpreso ao ver que uma arma de rank pode cortar a presa mais resistente do Rei dos Javalis com um único golpe. Ela conclui que o feito deveria ter sido impossível apenas pela arma e deve ser devido à força de Jian Yan. Aos olhos dela, só um poder pessoal esmagador poderia permitir que um caçador duplo de rank F destruísse as defesas de um monstro tão completamente. Jian Yan percebe que ela está se perdendo em espiral sobre o mistério, mas decide que não há tempo para explicar. Em vez disso, ele ordena que ela conjure luz santa para evitar roubar sua experiência com o próximo golpe. Ela aceita o lembrete imediatamente e começa a canalizar o feitiço de apoio. Enquanto asas radiantes de luz brilham ao seu lado, Jian Yan se prepara para encerrar a luta com o Rei dos Javalis. Banhado por esse brilho, ele percebe que sua habilidade de modificação também pode ser usada instantaneamente em combate como um novo método de ataque. Ele começa a planejar uma segunda alteração, pensando em como ajustar o nome do sabre Demonfall sem causar problemas. Após considerar mudanças mais arriscadas, ele decide não arriscar com uma modificação instável que pode falhar ou dar errado. Antes que possa agir, o Rei Javali libera sua habilidade inata, carga selvagem de fogo inferior, e avança envolto em uma violenta chama azul. Jian Yan acolhe o timing, decidindo que essa troca final vai decidir a batalha. O monstro avança contra ele como uma onda de fogo destrutivo. Ele escolhe o ajuste mais seguro possível, decidindo enfraquecer a carga em si em vez de apostar em uma mudança de nome mais perigosa. Para impedir que Yao Cashin veja o que ele está prestes a fazer, ele calmamente diz para ela fechar os olhos. Ela fica confusa com o pedido e pergunta o que está acontecendo. Ele insiste que será melhor ela não presenciar o próximo momento, e ela obedece relutantemente, apesar de temer que possa ser horrível. Com o javali quase em cima dele, Jian Yan levanta a mão em direção à habilidade que se aproxima. Ele ativa modificar e transforma a carga selvagem de fogo inferior em carga suave de fogo inferior. A alteração é bem sucedida, e a descarga aterrorizante desacelera instantaneamente para uma versão inofensiva e pesada de si mesma. Vendo sua abertura, Jian Yan restaura o nome do javali à sua forma original e se compromete com o golpe final. Seu golpe de espada atravessa o espaço em uma única linha decisiva. O Rei Javali é abatido antes que possa se recuperar da carga sabotada. As recompensas de morte chegam de uma vez, e Jian Yan sobe de nível a partir da vitória. Yao Cashin também ganha experiência e fica surpresa ao pular 2 níveis de uma única batalha.
Ao se aproximar, Jianya reflete que fazê-la fechar os olhos foi apenas para proteger o segredo de sua habilidade de modificação. Ele também a julga obediente, saudável e capaz de se curar, tornando-a uma aliada valiosa que vale a pena lembrar para futuras masmorras. Ele diz que ela pode abrir os olhos agora e informa que a comissão de nivelamento para a qual ela o contratou está concluída. Ela abre os olhos lentamente, ainda sem saber o que está prestes a encontrar. Quando vê o rei javali deitado morto em uma poça de sangue, a realidade finalmente a atinge. Ela fica impressionada por Jianya ter matado um monstro tão poderoso sozinho inteiramente. Jianya trata isso como assunto resolvido e sugere que eles saiam agora que o trabalho está feito. Ao observá-lo, Yao Kexin fica ainda mais impressionado, vendo como talentoso, gentil e respeitador de seus acordos. Antes que ele possa se afastar, ela o impede e pede que ele espere. Ela oferece o pagamento prometido junto com um presente adicional como sinal de gratidão. Quando ele vê o item, Jianya se assusta ao perceber que ela está apresentando um anel espacial. Ele reconhece como um tesouro de armazenamento extremamente raro, forjado a partir de cristais infundidos e que vale uma quantia enorme de dinheiro. Como o presente é valioso demais, Jianya se recusa a aceitá-lo, mesmo sabendo quão extraordinário ele é. A garota de cabelos roxos insiste que ele merece mais do que um simples agradecimento por ajudá-la a subir 10 níveis extras e lhe oferece uma recompensa. Percebendo que o item que ela apresenta será útil para a viagem de evolução que ele planeja fazer pela natureza, ele considera seriamente aceitá-lo. Ele concorda em aceitar a recompensa. Para quitar a dívida em seus próprios termos, ele promete que, desde que isso não viole seus princípios, concederá a ela um favor incondicional no futuro. Com essa troca concluída, ele sugere que parem por um dia e continuem saindo juntos para nivelar juntos mais tarde, e ela prontamente concorda. A atenção se volta para o ranking de calouros da cidade, onde a competição deste ano é descrita como incomumente acirrada, com estudantes de elite de grandes escolas ocupando os primeiros lugares. Mesmo estando em primeiro lugar atualmente, ele sabe que a liderança é frágil e que as pessoas atrás dele logo começarão a se aproximar. Ele se compara a prodígios famosos como Yu Feng, um dos melhores alunos da classe de espada cuja reputação já domina tanto os estudos quanto o combate. Ele também conta especialistas perigosos como Zhang Hong e Lu Yuan entre os rivais que o aguardam. Vendo quão formidáveis são todos, ele aceita que, se quiser se tornar o número 1 no top 10 da cidade Naron, todos eles eventualmente ficarão em seu caminho. Em vez de temer esse desafio, ele espera ansiosamente pelo dia em que poderá enfrentá-los a todos. Mas antes de perseguir essas ambições, seus pensamentos se voltam para o assunto não resolvido que mais o pesa, em sua família. Ele decide que a primeira coisa que deve fazer é ir para casa. Ele se lembra de que, em sua vida anterior, deixou que outros o explorassem e deixou sua irmã mais nova lutar sozinha, um arrependimento que está determinado a corrigir após renascer. Então ele se afasta da garota e vai embora, deixando o próximo encontro para outro momento. Enquanto caminha de volta pelo bairro, reflete que, embora um dia possa se tornar um poderoso guerreiro desperto, há algo mais urgente esperando por ele agora. Essa preocupação urgente é Jian Yao, a irmã que ele falhou antes e agora pretende proteger. Ele chega em casa e a encontra lá. Jian Yao o cumprimenta baixinho e diz que o jantar está pronto, seu jeito retraído deixando claro quanto mudou. Ele reflete que, desde que seus pais morreram na fenda demoníaca, ela vive nesse estado apagado e emocionalmente distante. Os irmãos sentam-se para comer em um silêncio tenso moldado por anos de perda. Ele se lembra de que ela costumava ser animada e feliz quando os pais ainda estavam vivos. As mortes deles destruíram aquela vida mais feliz e deixaram cicatrizes profundas nela. No meio do jantar, ela revela abruptamente que decidiu largar a escola. O anúncio pega de surpresa, e ele imediatamente exige saber o motivo. Ele aponta que ela frequenta um colégio forte e tem ótimas notas tanto nos estudos quanto no combate, então abandonar a escola não faz sentido na superfície. Ela admite que viu que ele ficou em primeiro lugar entre os calouros de Naron City. Ela diz que sempre acreditou que ele se tornaria um poderoso lutador desperto e protegeria o mundo um dia. Mas ela também diz que seu próprio futuro já não parece promissor, apesar das notas razoáveis. Ela afirma que preferiria sair da escola mais cedo, começar a trabalhar e ajudar a sustentar a casa do que continuar estudando. Ele se recusa a aceitar essa explicação e a pressiona a contar o verdadeiro motivo. Antes que ela possa responder, alguém chega à porta. O visitante é o tio Ku, que interrompe a conversa tensa de forma desajeitada. Percebendo o mau timing, ele hesita e se oferece para voltar mais tarde. Em vez disso, ele confessa que sua empresa de crédito está em apuros e que só veio porque ele próprio está desesperado. O irmão o reconhece como dono da empresa de microcréditos Laco Emergency Loans, de quem ele e sua irmã pegaram dinheiro emprestado para sobreviver nos últimos 2 anos. Quando ouve que o tio Kun já veio uma vez mais cedo naquele dia, ele imediatamente entende que a decisão da irmã de largar a escola está ligada à dívida deles. Ele percebe que ela viu sua posição mais alta, mas também percebeu que a família deles não tem renda, e que ela escolheu sacrificar seu próprio futuro em vez de aumentar o fardo dele. Ele entende que ela está tentando retribuir seus anos de sacrifício abrindo mão da chance de entrar na universidade por causa dele. Virando-se para o tio Kwon, ele pergunta exatamente quanto a família deve depois de 2 anos de empréstimos. A resposta é pouco mais de 43 mil, sem contar o interesse, e o tio Kwon admite que sabe que os irmãos estão passando por dificuldades. O irmão imediatamente entrega 50 mil, o suficiente para cobrir o principal e o valor extra como juros, surpreendendo o credor. Sua irmã fica igualmente chocada e exige saber de onde ele conseguiu uma quantia tão grande.
Ele decide guardar a explicação por enquanto porque um estranho ainda está presente. Xiu Quan só consegue encarar, pego de surpresa pela reviravolta repentina. Depois de pegar o dinheiro, o tio Quan vai embora, dizendo que o procurem novamente se precisarem de ajuda. Quando a porta se fecha, a irmã começa a falar através de suas emoções, ainda assombrada pelo medo de que os problemas financeiros deste mês teriam devastado seus pais falecidos. Ele a tranquiliza gentilmente, colocando a mão em sua cabeça e dizendo que ganhou esse dinheiro por sua própria habilidade. Ele explica que agora está em primeiro lugar no top 100 de calouros da cidade e que a escola lhe deu um grande prêmio em dinheiro, então ela não precisa mais carregar sozinha com o fardo da família. Ele deixa sua promessa clara, ela não deve sacrificar seu futuro por ele, porque ele a apoiará durante toda a faculdade. Sua irmã percebe que ele viu através de suas preocupações e o aborda com uma incerteza trêmula. Jian a tranquiliza dizendo que dinheiro não é o problema e que já encontrou uma forma de financiar sua chance de ficar mais forte. Ele a incentiva a se concentrar totalmente nos estudos e treinos, pois a pressão ligada à sua reputação só vai aumentar. Ele a lembra que, como irmã do maior gênio da cidade de Nanhong, ela deve ser forte o suficiente para se sustentar sozinha. Sobrecarregada pelas expectativas e apoio dele, ela mal consegue segurar as lágrimas. Ela se joga em seus braços e jura que não trará vergonha à família Jian. Segurando-a, Jian decide silenciosamente encontrar uma forma de ganhar dinheiro enquanto também sobe de nível rápido o suficiente para conquistar o título de calouro da cidade de Nanhong. Ele decide que sua melhor chance está na perigosa natureza selvagem fora da cidade, onde um lugar chamado Vale do Dragão Venenoso pode oferecer a descoberta que ele precisa. Ele identifica o Vale do Dragão Venenoso como um terreno de caça de alto risco, repleto de monstros e oportunidades de subida de nível rápidas. Rumores sobre uma rara criatura mágica do tipo dragão lá o convencem de que o vale também poderia dar valor real ao seu talento de artesanato, que de outra forma seria inútil. Se conseguir os materiais certos, acredita que pode criar um ajudante poderoso. Ele também vê outro benefício: o vale pode conter cristais mágicos que ele pode vender em dinheiro. Com seu plano traçado, Jian decide partir no dia seguinte e fazer do Vale do Dragão Venenoso seu primeiro passo para conquistar o mundo da fenda demoníaca. Ele chega à estação da fenda demonial Nanhong, onde o portal da cidade para a fenda se abre diante dele. Sabendo que precisa passar pela cidade do Rift para alcançar a natureza selvagem, ele entra esperando que o local esteja lotado. A narração explica que a cidade da Fenda Nanhong existe separada da cidade real, separada por uma única passagem espacial. Ela serve como a principal base avançada da humanidade contra invasões demoníacas. Jian observa que a cidade da Fenda é governada por dois poderosos exaltados, figuras às quais ele teve que entregar a Fenda em sua vida anterior. Ao seu redor, lutadores despertos preparam equipamentos caros antes de partirem, mostrando como todos levam a sobrevivência a sério aqui. Comparado ao equipamento deles, o anel de armazenamento de Jian e as roupas simples o fazem parecer absurdamente despreparado, e ele mesmo admite isso. Ele segue para o portão leste, pegando a rota mais rápida em direção ao Vale do Dragão Venenoso sob o céu vermelho sangue da Fenda. Ele lembra que, entre as zonas próximas, o Vale do Dragão Venenoso é relativamente seguro, com monstros na maioria entre níveis 13 e 18. Isso faz dela a área ideal para grindar para sua força atual. No posto de controle, ele apresenta sua carteira de estudante, identificando-se como Jian, um veterano e tinker de profissão. Um guarda fica atônito ao perceber que um mero desperto de dupla classe F quer entrar no Vale do Dragão Venenoso e alerta que a natureza mata os despreparados. Jian agradece pela preocupação, mas promete calmamente que ele voltará vivo. O guarda não suporta ver um adolescente jogar sua vida fora e decide impedi-lo. Convencido de que até mesmo uma vida fraca e desperta vale a pena ser salva, o guarda avança para contê-lo. Jian escapa do agarrão com facilidade. O guarda fica chocado que o garoto tenha desviado dele, especialmente porque ele mesmo está no nível 30. Outro soldado reconhece Jian como o aluno que consertou a lacuna profissional e estabeleceu um novo recorde de treinamento para novatos. Enquanto observam partir, os soldados o ligam a múltiplos boatos e não conseguem entender como alguém com patentes tão fracas pode ser tão capaz. A confusão deles permanece enquanto Jian segue sem olhar para trás. Ele entra no Vale do Dragão Venenoso, entrando em sua paisagem tóxica e sobrenatural. Dentro do vale, ele imediatamente prepara pílulas antídoto, sabendo que o ar venenoso as torna essenciais. Como os comprimidos são caros e duram apenas 3 horas, ele engole um enquanto se lembra de que cada segundo importa agora que está quebrado. Logo, um bando de lagartos asados venenosos nível 13 avança contra ele. Em vez de recuar, Jian recebe o ataque. Ele corta os lagartos num borrão, ganhando experiência rapidamente a cada morte. Vendo que os monstros que se aproximam ainda estão fracos demais para satisfazê-lo, ele continua se aprofundando enquanto a natureza continua enviando mais presas. Decidindo acelerar o Green, ele ativa sua habilidade de modificar. O poder se acumula em sua arma enquanto ele avança pela floresta venenosa com crescente confiança. Sua espada de aço se é aprimorada com sucesso, dando-lhe uma lâmina mais forte para a caçada que vir. Com a espada aprimorada, ele rasga enxames de bestas e avança para o nível 16. Ele continua o massacre contra sapos venenosos de carniça e morcegos de miasma, elevando seu nível para 18. Após a subida rápida, ele finalmente para descansar e beber, checando seu progresso com satisfação. Mas quando nenhum cristal mágico cai apesar de todas as mortes, seu humor azedou e ele amaldiçoou sua terrível sorte. Uma voz repentina o interrompe perguntando se ele matou tudo na área.
Jian Yan se vira e vê dois recém-chegados se aproximando pelo caminho da floresta. Um deles é identificado como Galé Assassin, um famoso rank despertado na Nanhong, um high school e uma das futuras estrelas da família Lu. Na floresta cheia de miasma, um homem hostil tenta provocar o companheiro de Jian Yan e zomba do espadachim silencioso ao seu lado. Jian Yan se vira para sair com o espadachim, deixando claro que não deve nada a esses homens. O agressor protesta que Jian Yan é importante demais para sair com algum seguidor desconhecido. O espadachim revela calmamente que sabe a identidade de Jian Yan e ainda assim se recusa a ser recrutado para o grupo. Ele os dispensa e imediatamente se afasta, tratando a oferta e a arrogância deles como inferiores a ele. Deixado para trás, o homem irritado reclama para Jian Yan que o estranho deveria ter aprendido uma lição. Jian Yan, em vez disso, julga o garoto impressionante, observando que alguém de sua baixa posição não deveria ter sobrevivido sozinho ali. O outro homem jura vingança, prometendo humilhar o espadachim na próxima vez que se encontrarem. Enquanto isso, o espadachim avança mais fundo na floresta, determinado a matar demônios de miasma suficientes antes que o tempo acabe. 1 hora se passa enquanto ele procura pela área sem encontrar a rara presa que mais deseja. Ele fica impaciente, frustrado por nenhum monstro valioso ter aparecido. Ele se lembra de rumores de uma poderosa besta demoníaca do tipo dragão na zona, mas até agora não encontrou nenhum sinal dela. Antes que possa continuar procurando, uma criatura oculta avança contra ele de lado. Ele quase evita a emboscada e percebe que está sendo atacado. Contra-atacando com sua espada, ele acha a pequena criatura roxa mais resistente do que parece. Sua pele resiste à espada de escamas Cian, forçando-o a reconhecer sua defesa incomumente alta. A criatura de repente incha e se transforma em uma forma muito maior. Sua transformação se completa quando seu corpo cai e se estabiliza para a batalha. Uma avaliação do sistema o identifica como Rei Demônio Sapo Miasma, um chefe de nível 20 com pele mutante, uma enorme armadilha de língua e veneno. Em vez de recuar, ele fica empolgado por finalmente ter encontrado um chefe que vale a pena matar por um cristal de mana. O Rei Sapo começa com sua armadilha da língua gigante, chicoteando a língua como um ataque de captura. Múltiplos golpes com a língua cortam o ar tão rápido que ele é forçado a ficar na defensiva. Mesmo enquanto desvia, ele cria um contra-ataque e decide usar sua habilidade de modificar na habilidade do monstro. Ele ativa Emodif e reescreve Giant Tongue Snare em Giant Tongue Snarl, interrompendo a função do ataque. Com o chefe momentaneamente desorientado, ele aproveita a abertura e vai para o ataque. Ele salta alto e desce sua espada com toda a força em direção à cabeça do Rei Sapo. A lâmina acerta limpamente, mas o impacto só lança faíscas em vez de romper a lâmina. Ele percebe, chocado, que nem mesmo essa abertura é suficiente para atravessar a defesa do chefe. O Rei Sapo responde ativando a pele de sapo mutante, endurecendo ainda mais seu corpo. Ao mesmo tempo, sua modificação expira porque o nível do alvo é muito alto, arruinando seu timing. Ele reconhece a desvantagem de usar modificar em inimigos mais fortes, e a duração do efeito é muito curta e pode falhar completamente. O chefe imediatamente revida com outro golpe de língua antes que ele possa se recuperar. Ele quase não é pego, mas a pressão não o deixa com um caminho seguro para a vitória. Não vendo uma saída convencional, ele decide arriscar tudo em uma única aposta desesperada. Ele usa sua habilidade de modificar contra sua própria arma, o sabre Demonfall. A espada começa a se transformar sob o poder instável. Modif força a arma a uma nova forma chamada Demon King Saber. Energia vermelha e violenta o envolve enquanto a lâmina alterada manifesta um poder avassalador e perigoso. A arma em si parece viva e hostil, identificada como uma lâmina classe Berserker com força destrutiva aterrorizante. Ele imediatamente percebe que a modificação deu errado, mas sem tempo restante, decide acabar com o chefe antes que a lâmina o consuma. Ele desfere a espada transformada em um único golpe total contra o Rei Sapo. O golpe finalmente corta o chefe e o esmaga no chão. A vitória tem um custo alto, e ele cai de joelhos enquanto o ataque drena quase toda a sua resistência. Mal conseguindo respirar, ele luta para se manter consciente após o golpe exaustivo. Pior ainda, a lâmina do Rei Demônio começa a se fundir em seu corpo, espalhando sua corrupção pelo braço. Em pânico, ele tenta usar modificar novamente para impedir, lutando contra a tomada da arma. Sua força se esgota antes que ele possa terminar, e ele desaba no chão. Ele percebe que está completamente exausto e não consegue mais ativar o modificar. A lâmina então revela sua própria vontade, reconhecendo que ele é humano e declarando que tomar emprestado o poder de um rei exige um preço. À medida que a verdadeira força demoníaca da arma o cerca, começa a devorar sua força restante e alerta que ele está longe de ser capaz de controlá-la. O jovem suporta a influência corrosiva da lâmina sem pânico, pois já esperava essa reação. Ele reconhece a arma como outra arma do Rei Demônio e força sua vontade nela através de sua mão marcada de sangue. Ele crava a espada no núcleo do Rei Sapo Demônio antes que ele termine de resistir. O golpe desencadeia uma violenta onda de poder vermelho enquanto a arma rasga a consciência do monstro. Essa erupção se espalha pelo campo de batalha, mostrando que a lâmina já atingiu totalmente o alvo. A consciência do Rei Demônio é sobrecarregada, e a erosão da arma nele para quando a mente inimiga é esmagada. Quando o poder se estabiliza, ele fica ajoelhado com a espada agora subjugada ao seu lado. Recuperando o fôlego, ele se lembra de que perfurar a mente de um Rei Demônio na lâmina parou a corrosão antes. Ele decide que, assim que sua resistência voltar, pode mudar o nome da arma de volta e acabar com o perigo.
Essa conclusão se encaixa em uma experiência semelhante de sua vida anterior, então ele confia em seu julgamento. Ele se lembra que a presença descendente atrás dos reis demônios já pareceu uma calamidade além dos mundos comuns. Como já enfrentou esse tipo de crise antes, entende que atacar a consciência dentro da arma é a chave para subjugá-la. Olhando para o que se passa, ele se pergunta se esses seres aterrorizantes estão sendo enviados de alguma fenda dimensional. O pensamento se aprofunda para uma possibilidade mais sombria de que os reis demônios possam vir de um mundo ainda mais aterrorizante. Ele interrompe a especulação e fica prático, decidindo que é hora de juntar o espólio. Usando sua habilidade de modificação, ele restaura a lâmina do rei demônio à sua forma original e a incentiva a não falhar com ele. Sua busca compensa imediatamente quando encontra um cristal mágico de chefe nível 20. Percebendo que seu valor de mercado é enorme, ele fica empolgado com o quanto tem a ganhar. Ele também começa a coletar o cadáver do rei sapo demônio e o monstro anterior permanece como material valioso. Em vez de vendê-los barato pelos canais oficiais, ele planeja movê-los pelo mercado negro subterrâneo da cidade Nanrum para obter um retorno melhor. Só depois do saque ele lembra que a morte pode ter aumentado seu nível. O sistema confirma que ele atingiu o nível 20, e ele fica agradavelmente surpreso com o salto repentino. Ele considera brevemente explorar o ciclo de invocação e subjugação para farmar níveis na hora. Mas imediatamente imagina perder o controle novamente e arrastar toda a cidade Nanrum para o desastre com ele. Ele rejeita a ideia e decide que o risco é grande demais. Em vez disso, ele foca na recompensa por atingir um novo limite de 10 níveis em habilidades inatas frescas. O sistema concede a ele desmontagem, que desmonta itens de baixo nível para obter materiais com chance de recompensas dobradas, e imunidade a pragas, uma habilidade de fazendeiro que protege as plantações contra pragas. Ele acha a combinação inesperadamente útil, especialmente porque Disassembly tem um potencial claro para ganhar dinheiro. Até mesmo a aparentemente humilde imunidade a pragas o impressiona como uma habilidade utilitária que salva vidas, apesar das limitações. Satisfeito com os ganhos, decide deixar a floresta e voltar. Antes de ir longe, ele percebe alguém espreitando acima, entre as árvores. Ele reconhece o observador como capanga de Liu Yuan e imediatamente questiona por que aquele homem está ali. O assassino se revela com adagas gêmeas, afirmando que finalmente encurralou o suposto fraco. Ele se lança dos galhos para iniciar a emboscada. Impulsionado por uma habilidade de velocidade de assassino, o atacante avança confiante de que pode ensinar uma lição ao alvo. O protagonista lê calmamente a acusação e quase se diverte com o fato de um assassino de rank F achar que só a velocidade vai decidir isso. Ele responde com um único golpe limpo que corta o ataque antes que ele acerte. A troca termina tão rápido que o assassino é lançado sem entender o que aconteceu. Ele cai gravemente ferido, sangue jorrando do ferimento no peito deixado pelo contra-ataque. Abalado, o assassino não consegue compreender como seu alvo se moveu mais rápido do que ele. O protagonista se aproxima com a espada no ombro, e o atacante percebe tarde demais que esse suposto lixo está carregando uma arma muito superior. Ele explica que a classe de combate sozinha não torna alguém invencível, porque treinamento, consciência de batalha e diferenças de nível moldam a força real. De cima do homem caído, ele deixa claro que o assassino nunca foi qualificado para desafiá-lo. Ele acrescenta que, se o mestre do homem tivesse vindo em seu lugar, isso poderia ter valido sua atenção. Uma intenção assassina repentina o interrompe quando uma nova presença se aproxima por trás. Ele percebe o projétil parecido com uma folha e nota secamente que a pessoa que acabou de mencionar chegou. O próprio Liu Yuan irrompe na luta, golpeando com um poderoso chute lâmina em um único ataque fluido. Suas armas se encontram, e Liu Yuan reconhece friamente a qualidade da espada do oponente. O protagonista responde da mesma forma, reconhecendo que a lâmina de Liu Yuan também é formidável. Os dois são afastados pelo confronto, marcando o início de um duelo muito mais sério. Um calouro de cabelos azuis desafia o calouro melhor ranqueado da academia e pede para testemunhar sua força em primeira mão. O garoto mais bem colocado imediatamente interpreta o desafio como ressentimento pelas classificações e o aceita com confiança. Ele aumenta a aposta ao propor que o perdedor entregue sua arma, transformando o duelo em um teste de orgulho e recursos. O desafiante concorda imediatamente e ativa Galé-Cloak, cercando-se de vento e poder de aumento de velocidade. Seu oponente fica satisfeito com a aposta, já imaginando pegar a lâmina do desafiante. Confiando em uma aula feita para a velocidade, o garoto de cabelos azuis se compromete a sobrecarregá-lo antes que qualquer outra coisa importe. Ele lança uma sequência ofuscante de golpes, tentando acabar com a luta pela velocidade bruta. O calouro de primeira classe é forçado a admitir que a velocidade de ataque está muito além do que esperava de uma classe de combate de rank F. Mesmo da lateral, um espectador ferido incentiva o favorito a terminar a luta rapidamente. Mas o garoto de primeira posição mantém-se calmo, julgando que a velocidade sozinha ainda não é suficiente para vencê-lo. O desafiante aposta tudo em um golpe decisivo, convencido de que um golpe limpo vai decidir o duelo. Em vez disso, seu oponente pega o ataque no momento crítico e assume o controle da troca. O garoto de cabelos azuis percebe tarde demais que sua pressa foi voltada contra ele. Com um contra-ataque brutal, o calouro melhor colocado arranca a adaga da mão e declara o resultado decidido. O desafiante entende que seu adversário nunca tentou igualá-lo em velocidade e finalmente entende por que esse garoto está no topo dos calouros de Nanrum City. Em vez de desesperar, ele se interessa mais, satisfeito por ter encontrado alguém que vale a pena testar.
O garoto de melhor ranking aproveita a vantagem e avisa que, se o desafiante não sobreviver à próxima troca, ele perderá de vez. Segurando a adaga capturada, ele elogia os instintos do desafiante por abandonar sua arma antes de ficar completamente preso. Ele admira abertamente o senso de combate do garoto de cabelos azuis, tratando-o como um oponente digno e não como uma piada. Ainda assim, ele aponta o problema óbvio: em desarmado, o desafiante não deveria ter como continuar. O desafiante responde revelando que mantém várias cópias da mesma adaga armazenadas e convoca novas para suas mãos. Esse lembrete faz seu oponente lembrar que ele vem da rica e prestigiada família Lu. O garoto de melhor ranking descarta o custo das armas de rank B como algo trivial para ele e volta a focar em vencer. O desafiante então revela uma técnica que ninguém mais do ano deles viu antes. Ele admite que antes achava que essa habilidade seria reservada para enfrentar o famoso Santo da Espada, mas agora decide que seu oponente é digno disso. Ele libera o corte cortante do vendaval, lançando lâminas de vento destrutivas potenciadas por sua habilidade inata. O primeiro arco amplo força o calouro melhor ranqueado a desviar em vez de enfrentar de frente. Enquanto corre, ele percebe o quanto uma habilidade inata amplifica uma classe de combate em batalhas reais. Com múltiplas lâminas de vento cortando a área, ele reconhece que o poder ofensivo bruto do oponente é monstruoso. Ele também percebe a fraqueza: em esses ataques à distância são mais lentos que o combate corpo a corpo do desafiante e provavelmente consomem muita resistência. Então ele decide se esconder, esperar uma abertura e tentar uma única morte decisiva porque ainda não consegue revelar sua verdadeira habilidade inata. O desafiante avança entre as árvores, caçando cuidadosamente com adagas em punho. Ele rapidamente percebe que seu oponente desapareceu de propósito e respeita a decisão como uma retirada tática inteligente. Para expulsá-lo, ele libera mais cortes cortantes de vendaval ao redor. Ele destrói deliberadamente os esconderijos e provoca o oponente por perder a vantagem do terreno. As lâminas de vento rasgam a floresta em varreduras largas e devastadoras. Quando o ataque termina, o campo de batalha fica exposto e despido. O desafiante se surpreende ao descobrir que seu oponente desapareceu completamente, em vez de ser forçado a sair. Essa incerteza se transforma em alarme quando ele percebe o perigo tarde demais. Ele ataca contra uma sombra, achando que encontrou o atacante escondido. Mas ele apenas corta um tronco, percebendo que foi atraído pelo próprio terreno. O erro o deixa exposto ao ataque real. O calouro melhor colocado aparece do lado oposto, revelando que usou uma finta e o ambiente para criar a abertura que precisava. À medida que o desafiante é empurrado para trás, ele é forçado a admitir que seu oponente explorou até mesmo as plantas e o terreno com precisão assustadora. Mesmo assim, o garoto de cabelos azuis se recusa a ceder, confiando que sua classe e postos superiores ainda lhe permitirão dominar um caça de classe F. Ele levanta o escudo vendaval para bloquear o golpe que se aproxima e insiste que não será derrotado tão facilmente. O garoto de melhor ranking percebe que seu oponente já atingiu o nível 20 e despertou uma habilidade inata, tornando-se ainda mais perigoso do que o esperado. Mas ele responde invocando a espada roubante Cian, revelando que sua técnica não é apenas espetáculo. Seu poder perfura a defesa giratória, quebrando a proteção do desafiante sob a pressão. O calouro melhor colocado avança seu ataque através do escudo e declara que nem mesmo uma habilidade defensiva pode resistir a esse nível de força. Uma troca violenta de ataques rasga a névoa venenosa enquanto a luta na floresta chega a um impasse. O espadachim de cabelos castanhos mantém sua posição, avaliando se deve aproveitar a vantagem contra seu oponente enfraquecido. Ele decide não terminar a batalha, sentindo que não se tornou uma luta de vida ou morte. Lembrando de como Lu Yuan morreu uma vez defendendo a humanidade de monstros, ele se recusa a tratá-lo como mal. Lu Yuan, machucado e tossindo sangue, luta para se manter de pé na névoa tóxica. Mesmo assim, Lu Yuan decide aguentar até que o outro homem se aproxime, planejando um último golpe de vento a queima-roupa para incapacitá-lo, se necessário. Ele admite que a situação o levou muito além do que um rank deveria lidar, mas ainda assim se recusa a ceder. Lu Yuan se convence de que seu próprio potencial de rank S eventualmente superará a força que agora está diante dele. Através do veneno giratório, ele observa o espadachim se aproximar em vez de finalizá-lo de longe. Preparando-se para o confronto final, Lu Yuan é pego de surpresa quando outro homem estende a mão em sua direção em vez de atacar. A mão estendida deixa claro que a hostilidade foi deixada de lado. Lu Yuan encara confuso, incapaz de entender por que misericórdia está sendo mostrada agora. O espadachim declara a luta empatada e reconhece abertamente a força de Lu Yuan. Ainda atônito, Lu Yuan exige uma explicação para essa mudança repentina de tom. A resposta é simples: ele achou Lu Yuan digno de atenção, e a luta termina sem vencedor ou perdedor. Pela primeira vez, Lu Yuan se sente genuinamente reconhecido, e não menosprezado, e finalmente aceita que seu oponente é tão formidável quanto ele. Essa percepção humilha, e ele agradece sinceramente ao outro homem por lhe ensinar que sempre há alguém mais forte. Ele pega a mão e o aceita formalmente como um verdadeiro rival. Mesmo sorrindo, Lu Yuan transforma a trégua em uma promessa de que vai desafiá-lo novamente no torneio Freeman Top 100. O espadachim concorda, mas alerta que Lu Yuan deve ficar muito mais forte ou perder o direito de se chamar seu rival. Enquanto Lu Yuan é ajudado por um companheiro, o companheiro jura vingança pela humilhação de seu futuro cunhado. Lu Yuan imediatamente rejeita isso e ordena que ele demonstre o mesmo respeito que ele demonstra ao novo rival. Partindo com orgulho intacto, Lu Yuan jura que da próxima vez vai lutar sério e vencer. O espadachim os observa partir, sozinhos novamente na floresta verde e assustadora.
Quando eles se vão, ele admite para si mesmo que o empate só aconteceu porque ele se segurou. Ele revela que usar sua primeira habilidade teria encerrado a luta imediatamente, embora se console achando que a batalha ainda pode trazer algum benefício. A princípio, ele acha que todo o encontro foi um desperdício, já que não obteve nenhuma recompensa óbvia com isso. Como Lu Yuan devolveu a adaga depois de declarar empate, ele sente como se todo o esforço tivesse levado a lugar algum. Então ele percebe uma estranha perturbação escondida na névoa venenosa próxima. Ele percebe que o golpe de Lu Yuan deve ter revelado algo que estava escondido. Suspeitando de um tesouro especial ou até mesmo de outro monstro de nível chefe, ele se aproxima para investigar. Sua habilidade ativa e converte sua resistência geral em uma habilidade temporária de imunidade a venenos. Com a proteção contra o ambiente tóxico garantida, ele não precisa mais se preocupar com antídotos por enquanto. Ele se dirige à fonte, imaginando o que poderia estar escondido dentro de um vapor tão denso e venenoso. A resposta fica clara quando o miasma é rastreado até o centro de um lago. Ele o identifica como um lago venenoso e o estuda em busca de uma ameaça maior. Uma sombra em forma de dragão na névoa faz suspeitar que um dragão venenoso lendário pode estar à espreita ali. Em vez de hesitar, ele mergulha direto no lago para confirmar a verdade. Debaixo d'água, ele encontra apenas pequenas criaturas demoníacas a princípio e questiona por que nada mais forte está guardando o lugar. Essa dúvida termina quando uma forma massiva surge de baixo com intenção predatória. O guardião oculto se revela como um crocodilo armadurado de gelo, muito mais forte que as criaturas menores ao seu redor. Ele percebe que o lago realmente tem um chefe e imediatamente muda da exploração para a caça. Enquanto o crocodilo avança, ele desvia e trata a emboscada como se o monstro se entregasse a ele. Ele contra-ataca com sua espada, decidindo colher os materiais da besta em vez de se tornar sua presa. Seu golpe desencadeia um efeito de quebra de armadura que destrói as defesas do crocodilo. Vendo quão enorme será o cadáver, ele percebe que é grande demais para seu anel de armazenamento e começa a pensar em outra solução. Esse problema o lembra de uma habilidade recém-adquirida, e ele decide que essa é a chance perfeita para testá-la. Ele ativa Desmantelar, uma habilidade que pode quebrar itens e criaturas de nível inferior em materiais com chance de rendimento crítico. Uma vasta estrutura digital azul envolve o crocodilo enquanto a habilidade começa a despedaçar o monstro em componentes colecionáveis. O desmantelamento se completa em um clarão, deixando-o com os despojos da caçada subaquática. Após colher o crocodilo com a armadura de gelo, ele revisa o saque e percebe que a pele é especialmente valiosa porque pode ser transformada em equipamentos resistentes ao gelo. Satisfeito com os ganhos, ele decide que a caçada valeu a pena e se prepara para absorver tudo o que puder da área. Enquanto reúne a energia que flutua, percebe algo incomum por perto e sua atenção se desvia. Ele percebe que, sem saber, chegou perto da fonte da névoa tóxica e vê uma abertura oculta à frente. Em vez de recuar, ele escolhe investigar a fonte diretamente. Ele nada até uma caverna luminosa e descobre um espaço oculto no fundo do vale envenenado. Vendo que a névoa tóxica escondeu este lugar dos outros, ele entende que pode ter tropeçado em uma rara sorte de sorte. Lá dentro, ele encontra uma câmara cheia de cristais enormes e imediatamente sente que algo importante está escondido ali. Enquanto procura com mais cuidado, uma visão repentina o para de repente. Ele descobre um dragão venenoso adormecido, identificado como uma fêmea nível 43 ainda em estágio de crescimento. A descoberta confirma que o vale realmente abriga um dragão envenenado, e ele rapidamente percebe que ele ainda não está totalmente maduro. Ele julga a fera como um monstro lendário com potencial aterrorizante para o futuro, capaz de se tornar muito mais forte quando atingir a idade adulta. Então ele vê 2 ovos de dragão e percebe que obtê-los pode mudar seu destino ainda mais do que o próprio dragão. Ele decide esperar a chance certa para roubar os ovos, vendo-os tanto como um caminho para o poder quanto como uma forma de vingar os mortos. Antes que possa agir, uma violenta perturbação sacode a caverna e arruína sua oportunidade silenciosa. Alarmada, teme que a confusão possa tê-lo exposto ou despertado algo pior. Um segundo dragão desce para a câmara, revelando que a fêmea não está sozinha. Ele imediatamente entende que esse recém-chegado é o macho e que o perigo dobrou. Sabendo que não pode sobreviver a uma luta contra os 2 dragões, ele abandona qualquer movimento imprudente e decide voltar apenas depois de ficar mais forte. À medida que ele se retira, sua ambição se aguça e seu objetivo se torna inconfundível. Ele estabelece um objetivo claro, em ficar mais forte e um dia conquistar aqueles ovos de dragão. Em sua mente, essa vitória futura o elevaria acima de todos que um dia o menosprezaram na cidade Nanliu. Por enquanto, ele volta para assuntos práticos e decide vender seus materiais recém-reunidos por dinheiro no mercado negro. Ele entra no mercado negro subterrâneo da cidade de Nanliu, um lugar construído para negócios perigosos e lucrativos. A reputação do mercado é explicada a ele, e um grão-mestre nível 60 o controla, tornando-o um refúgio onde o poder mantém a ordem. Ele descobre que o governante do mercado tem um histórico extraordinário, então quem evitar causar problemas pode negociar aqui com segurança. Essa proteção também significa que as autoridades se mantêm afastadas, permitindo que o mercado prospere enquanto protege muitos negócios criminosos. Ele chega ao pavilhão Jinil, uma das principais casas de comércio do mercado. A dona do pavilhão, uma mulher elegante e imponente, é apresentada como uma das mais confiáveis comerciantes do mercado negro em sua vida recente. Quando ele entra, 2 homens ainda estão pechincando com ela, tentando convencê-la a pagar mais pelos produtos deles. Ela os rejeita sem hesitar, deixando claro que sua oferta é final e que quem estiver insatisfeito pode sair.
Notando o jovem recém-chegado, ela pergunta se ele tem algo que vale a pena vender. Os dois homens o examinam e o descartam como um estudante ruim que não poderia ter nada de valor. Um deles tenta afastá-lo, tratando-o como se estivesse abaixo do tempo deles e da atenção da loja. Ele mantém a calma e revela casualmente que tem algo a oferecer. No momento em que notam seu anel de armazenamento, os homens ficam surpresos ao ver alguém tão comum possuir um item tão caro. Ele ativa o anel e se prepara para mostrar toda a extensão do que trouxe. Uma enorme coleção de materiais raros de monstros é lançada, incluindo partes de crocodilo de névoa venenosa, couro de crocodilo com armadura de gelo e até um cristal de mana. Os dois homens ficam sem palavras diante da escala do prêmio dele. Até o dono do pavilhão fica abalado, percebendo que a pele de crocodilo com armadura de gelo significa que ele chegou à parte mais profunda do Vale do Veneno e sobreviveu. Ele adiciona mais um item à exposição em um cristal mágico brilhante. Essa revelação final choca a todos, porque um cristal mágico verdadeiro é muito mais raro e valioso que os demais. O dono não consegue mais tratá-lo como um cliente comum e começa a se perguntar quem ele realmente é. Ele ignora o suspense e simplesmente pede para ela calcular o valor total de tudo. Os dois homens que zombaram dele mudam imediatamente de atitude e imploram para que ele os deixe intermediar o acordo. Na sala VIP do pavilhão, o dono lhe oferece pessoalmente 78.500 pelos materiais, com o cristal de mana elevando o total para 228.500. Ela apresenta o pagamento por meio de um cartão VIP dourado, tornando a transação discreta e prestigiada. Ele aceita imediatamente, apreciando a franqueza dela e a eficiência do acordo. Ao trocarem o cartão, ela lhe concede formalmente status VIP no pavilhão Genil. Ela termina convidando-o para uma parceria de longo prazo, prometendo que, se ele trouxer mais cristais de mana no futuro, ela poderá comprá-los a um preço mais alto. Após concluir uma chamada respeitosa com o chefe Kim, Yao sai com a sensação de que acabou de garantir uma conexão útil. Ao sair do luxuoso local, ele julga que o chefe Kim é justo e digno de lidar no futuro. Ele também percebe que o tratamento especial dela e o cartão VIP significam que ela vê valor nele, o que confirma sua crescente confiança. Já no exterior, ele vai para a cidade sozinho, já pensando no futuro em vez de se demorar na reunião. Figuras invisíveis começam a rastreá-lo, mas Yao permanece calmo, como se já tivesse notado o rabo. Ele reflete que pessoas capazes são bem-vindas em qualquer lugar, reforçando sua crença de que força e utilidade abrirão portas para ele. Seus pensamentos se voltam para o exame de admissão à faculdade, e ele decide que ser o melhor pontuador da cidade de Nan não é necessário se quiser acesso a recursos nacionais. Atrás dele, dois capangas decidem roubá-lo, assumindo que sua riqueza visível o torna um alvo fácil. Yao deliberadamente os conduz para um local mais tranquilo enquanto considera melhorias práticas, começando pela armadura agora que tem dinheiro. Ele julga seu equipamento atual insuficiente, sabendo que duas armas sozinhas não são proteção suficiente. Quando chega ao beco, confirma a emboscada e quase se diverte ao ver que os atacantes seguiram exatamente como esperado. Em vez de se preocupar, ele observa que a situação está totalmente sob controle. Avaliando-os, ele os identifica como assassinos com sangue humano nas mãos e até reconhece sacos fornecidos pela prisão nas costas. Ele decide que eliminá-los contará como uma limpeza justificada, e não como um fardo para sua consciência. Os dois homens saem confiantes, satisfeitos por ele ter escolhido um lugar tão isolado e certos de que ninguém interferirá. Eles se aproximam por trás e à frente, tentando prendê-lo no beco. Yao se vira para encará-los e revela que estava esperando que eles fizessem o movimento. Os capangas se gabam de suas classes e níveis de combate, tentando intimidá-lo com suas profissões de açougueiro e usuário de veneno. Yao zomba deles fingindo estar apavorado, se apresentando como um artesão fraco que deveria estar indefeso diante deles. Eles rapidamente percebem que ele está provocando e a confiança deles se transforma em raiva. Yao admite abertamente que está brincando com eles, tornando o insulto impossível de ignorar. Enfurecido, o açougueiro avança primeiro e ativa a corte, com o objetivo de despedaçar Yao com um ataque rápido de múltiplos golpes. Ao mesmo tempo, o usuário de veneno cobre sua lâmina com veneno, preparando um ataque letal. Yao levanta a mão calmamente, pronto para interferir nas habilidades deles em vez de desviar. Usando sua habilidade de modificar pela primeira vez em um alvo vivo, ele reescreve o ataque do açougueiro. Ele transforma o Slash em uma versão autodirecionada, usando a própria habilidade do atacante contra ele. O açougueiro é despedaçado por seus próprios golpes incontroláveis e entra em pânico enquanto sua mão continua atacando-o. Seu parceiro só consegue gritar alarmado quando o primeiro homem desaba sob sua própria habilidade. Yao então reescreve a habilidade de veneno também, mudando-a de revestir uma arma para envenenar diretamente seu usuário. O usuário de veneno imediatamente convulsiona e vomita sangue, incapaz de entender como seu próprio veneno entrou em seu corpo. Com ambos os homens aleijados, Yao caminha até eles e verifica calmamente se a resistência já foi quebrada. Satisfeito, ele decide que o verdadeiro contra-ataque pode começar. Ele os lembra que passaram a vida assassinando e roubando outros, fazendo o que vem a seguir parecer julgamento em vez de briga. Yao os executa sem hesitar, declarando que a vingança finalmente chegou. O beco fica silencioso, restando apenas o resultado da morte rápida. Revistando os corpos, ele encontra avisos de procurado e percebe que esses homens eram fugitivos, o tipo de criminosos que caçadores de recompensas colecionam. Ele decide não reivindicar a recompensa oficial porque isso chamaria muita atenção para si. Em vez disso, ele foca em ganhos práticos e pega o sobretudo do chefe morto como material de fabrico para a armadura.
O casaco prova ser um sobretudo de pele de lobo nível 10, com defesa modesta e um pequeno bônus de agilidade. Vendo seu potencial, Yao decide usar modificar novamente e levar o item muito além da sua qualidade original. O casaco é transformado em uma imitação do sobretudo de pele de Kirin, saltando para a qualidade arranque com enormes aumentos de defesa, agilidade, resistência a venenos e até imunidade a venenos abaixo do nível D. Ele enfia o braço no casaco melhorado, testando o resultado imediatamente. Ao usá-la, ele percebe que modificar materiais de equipamentos lendários pode produzir equipamentos inesperadamente poderosos. Os padrões brilhantes de velenado de Kirin confirmam a natureza do casaco, e ele julga que não é esmagador, mas ainda assim uma excelente vantagem inicial. Satisfeito, ele decide ir para casa, surpreender a irmã e continuar se preparando para o exame de admissão na faculdade. Com sua nova armadura e confiança crescente, ele sai do beco determinado a tornar sua ascensão impossível de ignorar. De volta em casa, sua irmã estuda enquanto se pergunta sobre as 4 categorias supremas de bestas mágicas, tentando lembrar a que faltava além de dragões, Kirins e fênixes. Yao chega carregando sacos de suprimentos e chama por sua ajuda, interrompendo seus pensamentos. Quando ela vê o quanto ele trouxe, sua surpresa se transforma em preocupação e curiosidade sobre de onde ele tirou tudo. Olhando para o novo sobretudo dele, ela se impressiona com quanto seu irmão mudou e percebe que até suas roupas agora parecem uma armadura poderosa. Jianya orgulhosamente insiste que conquistou seus ganhos recentes por sua própria habilidade e imediatamente decide compartilhar os benefícios aumentando a mesada da irmã mais nova. Sua irmã se assusta e tenta recusar, dizendo que a pequena quantidade que já recebe é suficiente para ela. Ele ignora a preocupação dela, entrega uma quantia muito maior em suas mãos e deixa claro que ela pode pedir mais quando precisar. A pilha repentina de dinheiro a deixa sobrecarregada e desconfiada de como ele conseguiu. Jianya a acalma, nega qualquer insinuação duvidosa e explica que o comício do exame de entrada na faculdade de amanhã é apenas uma formalidade para alguém do nível dele. Confiante em sua força, ele diz que vai passar pelo evento facilmente e voltar para presenteá-la com uma refeição adequada naquela noite. Ainda tentando entender o que mudou, sua irmã pergunta cautelosamente qual nível ele chegou. Quando Jianya revela casualmente que já está no nível 20, ela fica surpresa com quão absurdamente alto é isso para um aluno. Jianya permanece calmo por fora, mas sua confiança esconde um plano muito maior. A história explica que a maioria dos alunos despertos só atinge o nível 10 dentro de um mês após o despertar, enquanto apenas os verdadeiramente superdotados conseguem chegar aos adolescentes avançados. Ultrapassar o nível 20 normalmente é privilégio dos herdeiros de famílias poderosas que podem investir enormes recursos em seu crescimento. Jianya sabe que só alcançou o nível 20 por causa de um golpe de sorte extraordinário ao matar o clone do Rei Demônio. Essa percepção o impede de subestimar o quão difícil deveria ser o avanço futuro. Ele admite que, sem um fluxo constante de recursos, até ele teria dificuldades, mas acredita que tudo mudará se ele se tornar o artilheiro do Nanhong City. Com esse objetivo fixado em sua mente, ele se dirige para os exames de admissão na faculdade determinado a conquistar esse futuro. No ginásio da Nanhong High School, a assembleia anual de exames começa com a escola declarando seus alunos o orgulho e a esperança da cidade. O diretor apresenta o exame como uma recompensa por anos de esforço e o momento em que os alunos finalmente podem remodelar seus destinos. Ele reforça o ponto ao chamar o exame de uma rara chance de reescrever o futuro de alguém. Jianya acha o discurso clichê, mas concorda com a verdade central de que, para os alunos despertos, esse exame realmente pode mudar tudo. O primeiro futuro possível é claramente traçado, e artistas de elite entram nas melhores universidades, tornam-se pioneiros na fenda demoníaca e recebem apoio estatal ilimitado. Aqueles que têm bom desempenho, mas não alcançam as melhores universidades, ainda podem ingressar nas forças armadas e construir carreiras respeitadas com apoio estatal. Alunos de desempenho médio geralmente acabam em universidades comuns e depois se tornam cavaleiros guardiões, um resultado modesto, mas ainda assim respeitável. Aqueles que falham são empurrados de volta para a vida civil comum, com pouca esperança de conseguir romper novamente. Jianya reflete que esse último resultado é o verdadeiro destino para a maioria dos estudantes despertos. Neste mundo pós-Rift, apenas uma pequena minoria surge, enquanto a grande maioria está condenada à obscuridade sob uma hierarquia brutal. Ele entende que, sem força, as pessoas são descartadas quase instantaneamente. O diretor encerra o discurso e anuncia que os professores da turma começarão a triagem interna da escola, com qualquer pessoa acima do nível 15 isentada das preliminares. A escola lança oficialmente as partidas de exibição. A regra da isenção joga os alunos no caos, encantando aqueles que mal passaram no limite e esmagando aqueles que não o alcançaram. Jianya, rebuscando em memórias de sua vida passada, rapidamente reconhece que ultrapassar o nível 15 normalmente garante uma excelente classificação e deve poupá-lo das preliminares. Seu professor titular anuncia que a turma tem 5 alunos acima do nível 15. Mas ele imediatamente acrescenta que apenas 4 deles estão realmente isentos. Jianya é apontado como exceção, apesar de ter ultrapassado o nível 15. O professor explica que, como Jianya não é uma classe primária de combate, mas sim de rank F, a escola ainda exige que ele lute nas eliminatórias. Essa decisão expõe todo o estigma da turma mais fraca, e os alunos ao redor tratam sua conquista como sem sentido. Um colega de classe zomba abertamente dizendo que essa humilhação é exatamente o que um F-rank merece. O professor tenta confortar Jianya, admitindo que conhece o talento de Jianya, mas não pode reverter a decisão da escola.
Jianyan aceita a injustiça sem protestar e simplesmente concorda em entrar nas preliminares. Um estudante hostil confunde essa calma com fraqueza e decide que os outros devem se unir contra Jianyan para eliminá-lo cedo. O sinal para iniciar as partidas é dado. As regras são explicadas. Em cada preliminar é um combate livre de 10 pessoas entre estudantes abaixo do nível 15. Apenas um vencedor de cada grupo avança para o exame real de entrada na faculdade, tornando a triagem da escola uma implacável eliminação de 90%. Observadores observam que qualquer um que ainda não tenha alcançado o nível 15 após um mês já enfrenta um futuro sombrio. O vice-diretor descarta a maioria dos competidores como combatentes de baixa patente ou classes de artesão, sem grande expectativa. O diretor discorda e aponta que este ano inclui Jianyan, o estudante que dominou tanto os estudos quanto o combate por 3 anos consecutivos. O vice-diretor lembra do brilhantismo de Jianyan, mas lamenta que ele tenha despertado como um F-Rank. O diretor o pressiona a admitir o que essa patente realmente significa. Ele explica que F-Rank foi criado como um rótulo mais suave para classes que antes eram abertamente chamadas de lixo. Eram classes de artesãos excepcionalmente fracas, tão pobres que as autoridades apenas mudaram o nome, não o desprezo por trás dele. O vice-diretor argumenta que, por mais talentoso que Jianyan seja, essa diferença de classe deveria tornar a vitória impossível. O diretor contra-argumenta com o exemplo de Wu Yuanwu, outro ex-classe F que subiu até o nível 70 exaltado, alertando contra julgar Jianyan cedo demais. Enquanto o debate continua, o grupo de Jianyan é chamado à arena. Ele entra em um ringue cercado por 9 oponentes armados de diferentes classes de combate. Jianyan trata a partida como uma obrigação, lembrando-se de que prometeu jantar à irmã e não tem intenção de perder tempo. Os outros participantes o reconhecem como o melhor aluno da escola há muito tempo e ficam alarmados com sua vantagem no nível 20. Mesmo assim, eles se convencem de que um despertado duplo de rank F não pode ser realmente perigoso e concordam em se unir contra ele primeiro. Jianyan ouve o plano e se diverte em vez de se sentir ameaçado. Ele convida abertamente os 9 para atacar juntos, deixando claro que quer que a luta acabe rápido. O desprezo dele os enfurece, e eles se unem em torno da ideia de que classes de combate deveriam facilmente derrotar um F-Rank. Todo o grupo avança ao mesmo tempo, determinado a provar que o esforço não pode superar a disparidade de classes. Das arquibancadas, o vice-diretor espera ansiosamente que Jianyan seja exposto. Em vez disso, Jianyan revela que os materiais raros que reuniu no Vale do Dragão Venenoso permitiram que ele comprasse uma arma muito superior. Ele saca uma lâmina ciano brilhante de um anel espacial, mudando instantaneamente a atmosfera. O diretor fica chocado ao perceber que Jianyan possui um anel espacial. O vice-diretor fica ainda mais surpreso ao reconhecer a espada como uma arma de nível a que deveria estar muito além do alcance de um aluno comum. Finalmente armado, Jianyan explode em movimento e corta a formação antes que alguém possa reagir. Os espectadores mal conseguem acompanhá-lo e começam a duvidar que um artesão de classe F conseguiria se mover com tanta velocidade. Jianyan para e declara calmamente que a luta já acabou. Seus oponentes se recusam a acreditar, assumindo que ele só confiou em alta agilidade porque nenhum deles se sente ferido. Jianyan desafia essa suposição com confiança silenciosa. Um momento depois, pedaços de seus uniformes e gravatas caem, revelando como ele acertou cada um deles. O grupo fica horrorizado ao perceber que ele tirou suas golas e roupas sem machucá-los. Um estudante abalado entende a verdadeira mensagem: se Jianyan quisesse matá-los, todos estariam mortos. Jianyan fica sobre eles com controle natural, tornando a distância entre eles inegável. Os lutadores restantes finalmente admitem que estão completamente em desvantagem. Um após o outro, eles se rendem em vez de continuar uma luta sem esperança. Jianyan é declarado vencedor de seu grupo e avança com facilidade impressionante. Com as preliminares terminadas e o exame oficial a apenas 3 dias de distância, ele volta a pensar no jantar que prometeu à irmã. Ele também observa um segundo benefício da luta. Ao exibir publicamente a espada de aço ciano, ele criou uma explicação crível para possuí-la e reduziu a chance de alguém investigar a verdadeira origem da arma. Observando de cima, o vice-diretor não consegue mais dispensar Jianyan e começa a se perguntar como um aluno assim se tornou tão poderoso. O diretor conclui que a verdadeira força de Jianyan deve superar o que ele acabou de mostrar e pode até superar o que prodígios famosos demonstraram na mesma idade. Pela primeira vez, ele ousa imaginar a Nanhong, um high school produzindo o maior artilheiro da cidade. Essa possibilidade agora parece real mesmo que o candidato seja um F-Rank. Em outras partes da arena, outros grupos continuam suas eliminações brutais. Quando o grupo final termina, a escola anuncia que 68 alunos sobreviveram às eliminatórias e avançaram. Os vencedores são reunidos em uma área de espera para se prepararem para o exame oficial. Jianyan calcula que, de mais de 1.000 alunos da série, apenas 680 chegaram às preliminares. Somando os alunos isentos, ele estima que cerca de 500 alunos só de sua escola farão o exame real. Em todas as 19 escolas de ensino médio da cidade de Nanhong, isso significa que ele competirá contra cerca de 10.000 candidatos. A dimensão do desafio o força a adotar uma mentalidade mais séria. Ele sabe que conquistar o título de maior pontuador contra um campo tão grande será muito mais difícil do que vencer uma briga na escola. Enquanto reflete, o diretor se aproxima inesperadamente dele na sala de espera. Jianyan fica surpreso ao saber que o diretor vai falar pessoalmente com ele. O diretor lembra que ele viu Jianyan dominar a escola por anos, então não há motivo para tal surpresa.
Jianya responde respeitosamente, reconhecendo que o homem não é apenas o diretor, mas um dos 12 deuses guardiões da cidade de Nanhon. O diretor ri da bajulação e claramente gosta da língua rápida de Jianya. Então ele fica sério e admite que ficaria feliz se Jianya trouxesse o título de maior pontuador da cidade de volta para Fast High. Essa fé direta chama a atenção de Jianya. Jianya aponta que a escola já despertou múltiplos combates de rank S e A, fazendo a confiança do diretor em um rank F parecer estranha. O diretor rejeita essa lógica e usa a si mesmo como prova de que o posto sozinho não define o teto de uma pessoa. Ele diz a Jianya que o poder vem do indivíduo, não da profissão, e que a verdadeira força começa com a coragem de sacar a espada contra qualquer um. Jianya fica impressionado com o quão diferente esse diretor é das elites egoístas que ele lembra de sua vida anterior. Comovido pelo incentivo, ele promete dar tudo de si e trazer o título de maior pontuador para Fast High. O diretor sela esse voto com um toque de punho, tratando-o como um pacto solene. Jianya aceita o gesto, e os dois oficializam a promessa. Outros alunos que assistiam de longe só podiam olhar incrédulos para o quanto o diretor e Jianya estavam se conectando. Naquela noite, Jianya leva a irmã para comemorar, explicando que quer cumprir sua promessa antes do exame oficial e oferecer a ela uma refeição que normalmente não poderiam pagar. Os irmãos chegam juntos a um distrito comercial reluzente e sofisticado. Sua irmã fica nervosa no momento em que vê para onde ele a está levando e sugere que eles devam simplesmente ir para casa. Jianya ignora sua retirada e diz com confiança que chegaram ao lugar certo. O destino acaba sendo um restaurante vazio de elite, famoso por sua gastronomia de luxo. A irmã dele reconhece isso pelas avaliações online, sabe que é absurdamente caro e se preocupa que eles nem devam estar lá sem reserva. Jianya revela orgulhosamente que já reservou uma mesa com antecedência e veio totalmente preparado. Sem escapatória, eles entram juntos. Sua irmã decide não estragar a noite, argumentando que ele já lhe deu dinheiro extra e que um orçamento cuidadoso deve mantê-los de pé depois. Ela decide deixá-lo aproveitar isso uma noite antes do exame. Dentro do restaurante luxuoso, um garçom oferece a escolha entre pratos individuais e os cardápios da casa. Jianya imediatamente pede o menu C do restaurante, sem hesitar. O garçom fica encantado com o pedido e sai apressado, reconhecendo-os como inesperadamente grandes gastadores. Sua irmã fica horrorizada ao perceber que ele escolheu o conjunto mais caro do cardápio. Jianya confirma casualmente e até diz que ela pode adicionar o que quiser. Essa generosidade só aumenta seu pânico, e ela começa a se perguntar se ele de alguma forma se envolveu em algo ilegal. O jantar tranquilo deles é interrompido quando um cliente irritado começa a gritar com a equipe por causa da política de reserva. O encrenqueiro se identifica como Wang Zhou, um combatente de classe C despertado da 7ª escola, e exige uma mesa porque tem a prova da faculdade no dia seguinte. Quando a garçonete pede desculpas e explica que o restaurante é só com reserva, ele ameaça destruir o lugar a menos que ela o sente, junto com os amigos, imediatamente. A irmã de Jianya percebe o assédio e aponta para ele. Jianya imediatamente julga os veteranos da 7ª escola como lixo por intimidarem os funcionários do serviço. Ele diz isso em voz alta, provocando o grupo a voltar sua atenção para sua mesa. Wang Zhou se surpreende ao descobrir que quem o insulta é apenas um estudante mais jovem sentado calmamente. Ele então reconhece Jianya como notório F-Rank da primeira escola e vê um alvo fácil. Inclinado sobre ele, Wang Zhou zomba de como os F-Ranks são raros e inúteis e ameaça mostrar a Jianya o que uma classe de combate de rank C pode fazer. Jianya responde à intimidação com puro desrespeito jogando sua bebida no rosto de Wang Zhou e chamando de acidente. A humilhação deixa Wang Zhou tremendo de raiva. Ele imediatamente ativa seu poder e balança um braço bestial contra Jianya, com a intenção de esmagá-lo. Quando a habilidade é identificada como macaco demônio de braço longo de rank C, a irmã de Jianya grita alarmada. Antes que o golpe acerte, outra mão segura o braço transformado sem esforço. Um recém-chegado repreende Wang Zhou por atacar de forma tão imprudente. Wang Zhou e seus amigos ficam atônitos ao descobrir que quem o impede é Liu Tang, um despertado de combate de nível B que está entre os melhores alunos da escola. Wang Zhou tenta se explicar, ainda achando que está apenas intimidando um ninguém de nível F. Liu Tang interrompe e avisa que tocar em Jianya é cortejar a morte. Mesmo depois de ser tapado e corrigido, Wang Zhou ainda não entende por que alguém como Liu Tang protegeria o suposto lixo da primeira escola. Liu Tang deixa claro que Jianya é exatamente a pessoa que ele pretende proteger. Outra figura entre observa friamente que, se Liu Tang tivesse chegado um segundo depois, o braço de Wang Zhou já estaria quebrado, revelando-se como Lu Yuan, o jovem mestre mais velho da família Lu. O grupo está apavorado porque Lu Yuan é um prodígio de rank S e um dos 3 melhores alunos da 7ª escola, muito acima de qualquer um que esperavam encontrar ali. Jianya cumprimenta Lu Yuan com familiaridade casual, chamando de pequeno Yuan como se fossem velhos conhecidos. Lu Yuan corre e protesta pelo apelido, confirmando que a familiaridade de Jianya é real. Os bandidos ficam sem palavras ao perceber que um F-Rank que zombaram pode se dirigir ao herdeiro da família Lu de forma tão íntima e não receber punição por isso. Jianya calmamente vira a situação contra eles dizendo a Lu Yuan que os alunos da 7ª escola claramente precisam aprender boas maneiras. Diante das conexões ocultas e do apoio inesperado de Jianya, Wang Zhou só pode entrar em pânico e se perguntar como um perdedor de rank F se tornou alguém que ele não pode se dar ao luxo de ofender.
Um estudante misterioso parece tão perigoso que todos os presentes ficam confusos. Os espectadores mal conseguem processar como alguém descartado como F-Rank está liberando um poder muito além do seu suposto nível. Enquanto lutam para identificá-lo, sua confiança calma o torna ainda mais inquietante. Sem querer desperdiçar esforço com eles, ele ordena que os encrenqueiros sejam removidos de sua vista. Os homens se submetem instantaneamente à sua autoridade e recuam, tratando-o como alguém que não podem ofender. Até a garçonete se desculpa apressadamente pelo incômodo, e ele deixa o assunto de lado sem preocupação. A equipe observa os homens fugirem em pânico, percebendo que acabaram de escapar de alguém assustador. Um rival de cabelos pretos chega e o cumprimenta com uma familiaridade seca, deixando claro que eles já se conhecem bem. O recém-chegado lembra que, se ele perder as provas finais da faculdade, o encontro deles não vai dar em nada. Ele responde com um sorriso, transformando o aviso em um desafio e prometendo estar presente. O rival é pego de surpresa por essa confiança, reconhecendo-o como um sério candidato. Eles se separam com um acordo tácito de resolver as coisas na final e ver quem realmente pertence ali. Deixado sozinho, ele admite que o rival não é uma má pessoa, apesar de ser concorrente. O jantar interrompido recomeça quando a garçonete leva o cardápio para ele e sua irmã mais nova. A refeição fica luxuosa, com pratos premium que deixam claro que ele a presenteia com algo muito além dos seus meios habituais. Ele imediatamente se encanta com a comida, baixando a guarda na frente da irmã. Ela está tão animada quanto, maravilhada por finalmente comer o tipo de luxo que só viu online. Por um momento, ambos simplesmente desfrutam da rara felicidade de compartilhar uma refeição extravagante juntos. Quando ele pergunta se ela quer saber quem eram aqueles homens e como ele os conhece, ele oferece a verdade se ela quiser. Ela recusa silenciosamente, decidindo que a identidade deles é menos importante do que ficar com ele em paz. O que importa para ela é que, não importa o que mude ao redor dele, ele sempre será seu irmão. A confiança dela o suaviza e o lembra exatamente do que está em jogo. Ele percebe que proteger sua família é a verdadeira razão por trás de tudo pelo qual está lutando. Enquanto terminam a refeição juntos, ele silenciosamente promete manter este mundo seguro para ela, custe o que custar. No dia seguinte, o exame anual de admissão à faculdade começa oficialmente na cidade de Makoro. No local preliminar, os candidatos são informados de que este exame decidirá seu futuro, pois apenas os excepcionais chegaram a esse ponto. Ele chega entre a multidão divertido por a maioria dos alunos ter abandonado seus uniformes, enquanto ele guarda seu próprio casaco por um motivo pessoal. Ele se lembra de ter prometido ao diretor restaurar a honra da escola, então pretende representá-la abertamente. O examinador anuncia que as preliminares deste ano seguem um formato aparentemente simples. Os alunos devem caçar bestas demoníacas dentro da zona da fenda, ganhando pontos baseados na força do que matarem, e apenas os 100 melhores avançarão. Eles também recebem pulseiras sensoras que medem o valor da fera por aura, forçando todos a escolher cuidadosamente os alvos dentro de um limite de 6 horas. Com as regras explicadas, o examinador abre o campo de batalha e coloca todo o campo em movimento. Um portal de luz se abre, marcando o verdadeiro início do julgamento. A contagem regressiva começa e a multidão avança, cada estudante desesperado para conquistar um lugar entre os 100 primeiros. Ele sozinho caminha calmamente pelo caos, já vendo que o verdadeiro perigo do exame está por trás de suas regras simples. Ele revisa as regiões da zona do Rift e observa que os monstros lá variam aproximadamente do nível 5 ao 25. O que realmente o preocupa é que uma área contém território de dragões venenosos, letal demais para um exame feito para testar alunos. Sem hesitar, ele entra na zona preparado para o que quer que esteja escondido dentro. Ele chega à Floresta Demoníaca Sinistra, uma das regiões mais perigosas do exame. Vendo os poderes persistentes dos paragões mais fortes da cidade de Makoro ainda suprimindo as bestas próximas, ele percebe que o exame só está sendo possível de sobreviver com proteção externa. Como ele já morou na cidade e até frequentou essa faculdade antes de ser expulso, ele já entende o terreno e a estrutura de poder ao redor. Outros alunos percebem rapidamente que as regras nunca proibiram a cooperação e começam a formar grupos de caça para limpar mais rápido. Eles combinam com entusiasmo classes e níveis em equipes equilibradas, esperando que a coordenação os leve à final. Um grupo se aproxima dele e pergunta qual classe ele é, claramente decidindo se vale a pena recrutá-lo. Ele responde de forma direta que é um fazendeiro de rank F. O grupo imediatamente o descarta como um peso morto e questiona como alguém tão humilde se qualifica. Ele se afasta impassível, refletindo que ser menosprezado por seu posto virou rotina. Em vez de ressentir-se, ele decide derrubar as expectativas de todos da forma mais direta possível. Ele age imediatamente, agindo antes que alguém entenda o que está prestes a fazer. Sacando uma lâmina enorme e irradiando intenção assassina, Jianan finalmente pisa no campo de batalha pronto para tornar seu nome impossível de ignorar. O salão de observação dos exames universitários se enche enquanto as escolas da cidade de Nanhon se reúnem para assistir ao quadro de líderes ao vivo que decide o melhor pontuador deste ano. O diretor da Fair de High se gaba de que a disputa pelo primeiro lugar é sempre acirrada e espera outra disputa acirrada no topo. O diretor da Seventeen High responde com confiança, orgulhoso de que sua escola tenha produzido 4 prodígios de nível S certo de que seu próprio melhor aluno conquistará o primeiro lugar novamente. O representante da Fast High interrompe, descartando a arrogância baseada em patentes e insistindo que o ranking bruto da classe não define força real. A Seventeen High zomba dessa confiança, reduzindo a esperança da Fast High a um ninguém de classificação F, que só passou por mérito acadêmico.
Ferdinand se junta ao desprezo, argumentando que um aluno de rank F nem sequer pertence à mesma conversa que candidatos de elite. O diretor da Fast High retruca, lembrando que esse aluno supostamente inútil já quebrou vários recordes na base de treinamento para novatos. Ele insiste, convencido de que o garoto está prestes a chocar todos que assistem. Os outros diretores riem disso como se fosse uma vanglória de nível iniciante sem sentido e veem como prova de que a Fast High ficou sem talento de verdade. Humilhado e furioso, o diretor da Fast High só pode amaldiçoar o desprezo deles. O clima no salão muda quando o exame mal começou e a notícia se espalha de que alguém já matou uma fera e ganhou pontos. Os diretores ficam surpresos com o ritmo impossível e imediatamente se perguntam qual grande prodígio da família poderia ter feito isso, chegando a suspeitar de Kip. O diretor da Fast High percebe que o resultado pode ser exatamente o que ele esperava. Sua raiva se transforma em vindicação ao perceber que seu aluno subestimado realmente fez isso. Os outros ficam atordoados por um candidato de rank F ter conseguido matar uma besta de alto nível em 5 minutos. O ranking confirma o choque em Jianyan, da Fast High, está em primeiro lugar com 36 pontos, apesar de ser listado como um tinqueiro fazendeiro de rank F. Dentro do campo do exame, Jianyan está sobre uma espada na floresta e trata sua morte inicial como um começo de sorte, mais útil. Vendo mais presas por perto, ele pega a arma calmamente e se prepara para transformar essa sorte em impulso. Em vez de entrar em pânico, ele sorri, já confiante de que pode explorar a situação. 3 tigres demônios listrados de preto se aproximam dele ao mesmo tempo, esperando uma morte fácil. Jianyan recebe a pressão, decidindo que pode muito bem pegar os 3 conjuntos de pontos juntos. O sistema identifica as bestas como tigres demônios listradas de preto nível 21, predadores perigosos mesmo nesta floresta sinistra. Ele lembra da regra do exame que diz que os pontos vêm da caça de bestas com base em sua força, e lamenta apenas que os materiais colhidos não contam durante a prova. A matilha de tigres avança junta, tentando sobrecarregá-lo antes que ele possa reagir. Jianyan enfrenta a investida de frente, tratando que deveria ser uma luta coletiva mortal como uma presa controlável. Seu golpe varrido rasga o ataque, provando que essas criaturas são pouco mais que carne para ele. Sua confiança vem de equipamentos muito além do que os alunos comuns deveriam possuir, incluindo a espada de aço ciano e o sobretudo de pele de Kirin. Um tigre cai imediatamente, rendendo 900 de experiência e outro 36 pontos. Um segundo tigre ativa uma habilidade de power-up que aumenta sua agilidade e força, tentando reverter a luta. Jianyan fica satisfeito em vez de preocupado, porque a fera acabou de lhe dar uma abertura melhor. Ele ativa sua própria habilidade Modif para mexer diretamente na habilidade do inimigo. O buff do tigre é reescrito em um debuff, transformando seu aumento de poder em agilidade e força reduzidas. Confusa pela fraqueza repentina, a criatura tropeça e perde o controle da luta. Jianyan aproveita aquele instante de pânico e acerta um golpe fatal limpo enquanto o tigre ainda está atordoado pela reversão. A segunda morte traz 950 de experiência e mais 36 pontos. O último tigre finalmente entende o perigo e tenta fugir para o interior da floresta. Jianyan deixa a máquina funcionar tempo suficiente para perceber que escapar não é mais possível. Ele lança sua espada atrás dela, encerrando a perseguição antes que ela possa realmente começar. A lâmina perfura o tigre em fuga e o mata na hora. Essa terceira morte concede 900 de experiência e mais 36 pontos, completando a eliminação do grupo. Com a área limpa, Jianyan decide avançar mais fundo na floresta, sabendo que feras mais fortes significam melhores recompensas. Ele revela que apenas conquistar o primeiro lugar nunca foi seu verdadeiro objetivo. O que ele quer é dominar o exame de tal forma que se torne sua lenda incontestável. Os rankings atualizados mostram que ele já subiu para o primeiro lugar com 108 pontos, muito à frente dos concorrentes mais próximos. Em outro lugar da floresta, um estudante do Ferdinand fica indignado por um ninguém de rank F ter entrado no top 10 e até superado seu próprio chefe. Mais 2 alunos do terceiro ensino médio se convencem de que Jianyan deve estar trapaceando, incapazes de aceitar que um perdedor de rank F possa superar seu líder de rank S, e o Feng. O superior decide que eles vão parar de falar e ensinar pessoalmente a Jianyan seu lugar. Os subordinados concordam com entusiasmo, insistindo que o título de maior pontuador pertence a Yu Feng, do Ferdinand, e a mais ninguém. À medida que essa ameaça começa a se mover na floresta, outra criatura poderosa irrompe na cena, sugerindo que as florestas mais profundas guardam um novo perigo. Jianyan percebe algo ainda mais estranho do que monstros mais fortes. Quanto mais fundo ele vai, menos bestas verdadeiramente perigosas encontra. Jianyan finaliza um touro selvagem de 3 olhos nível 20 e é recompensado com experiência e pontos, reforçando sua liderança no topo. Alguém próximo aplaude sua performance e reconhece abertamente que o candidato número 1 faz jus à sua reputação. Jianyan imediatamente percebe que está sendo observado e exige que quem estiver escondido se mostre. Um pequeno grupo sai da floresta, se apresenta como estudantes de outra escola e tenta se agradar propondo uma aliança. Ele os dispensa imediatamente, já interpretando a abordagem amigável deles como suspeita e insincera. O líder deles rapidamente muda de tática e oferece informações sobre um ninho de monstros, esperando que a ganância tenha sucesso onde a bajulação falhou. Ele adoça a isca alegando que o ninho está repleto de feras poderosas e, portanto, vale uma enorme quantidade de pontos. O grupo insiste na tentação óbvia, argumentando que alguém tentando proteger o primeiro lugar precisaria exatamente desse tipo de colheita. Enquanto agem com entusiasmo e cooperação, Jianyan percebe que claramente estão armando algo.
Ele observa que, entre milhares de candidatos, eles deliberadamente o procuraram e lhe mostraram a única oferta que ele deveria considerar. Vendo quão desajeitado é o armamento, ele conclui que são amadores tentando armar uma armadilha embaraçosamente óbvia. Mesmo assim, ele decide entrar na brincadeira e retribuir o plano da mesma forma. Fingindo interesse, ele age incerto e pergunta se realmente encontraram um ninho, incentivando-os a acreditar que a mentira está funcionando. O líder morde a isca e comemora internamente, convencido de que estão prestes a derrubar o rival do chefe Yufin. Eles incentivam Jian a apressar-se atrás deles antes que alguém mais possa reivindicar o suposto prêmio, e ele os segue sem resistência. Enquanto o conduzem mais fundo na floresta, eles revelam em particular o plano real, isolá-lo e espancá-lo o suficiente para removê-lo como ameaça a Yufin. O líder ainda admite que foram bem pagos pelo pai de Yufin, tornando essa emboscada tanto pessoal quanto lucrativa. Uma breve lembrança explica a pressão por trás disso. O pai de Yufin há muito o impulsiona rumo ao sucesso militar e detesta a ideia de seu filho ser ofuscado pelos estudantes comuns. Essa pressão é mostrada como manipulação parental direta, com uma carreira militar sendo vista como o único futuro respeitável. De volta à floresta, o líder reflete que esperava que apenas prodígios de elite desafiassem Yufin, não um outsider de rank F como Jian Yan. Ele fica ainda mais satisfeito, achando que eliminar um rival tão improvável garantiria o caminho de Yufin na academia militar. Jian Yan de repente aponta para frente e afirma que já consegue ver o ninho, pegando o grupo de surpresa. Antes que possam processar, ele foge, forçando-os a abandonar a sutileza e persegui-lo. O grupo entra em pânico e corre atrás dele, desesperado para não deixar o alvo escapar. Jian os conduz diretamente para uma enorme ruína tomada pelo mato, no fundo da floresta, afastando-os ainda mais da segurança. Ainda achando que o isolamento os favorece, o líder acredita que finalmente chegou o momento do ataque. Ele dá a ordem, e os outros se preparam para atacar enquanto correm ao seu lado. O ataque deles é interrompido quando uma garra gigantesca desce de cima e agarra um dos meninos em vez disso. Um abutre de asas azuis, uma ameaça subchefe nível 35, surge e carrega o estudante capturado para o ar. Os sequestradores ficam atônitos e gritam o nome da vítima enquanto a emboscada planejada desmorona instantaneamente. Um dos garotos restantes corre atrás do monstro, exigindo que liberte seu irmão. O abutre o ignora e continua voando com a presa nas garras. Ele ataca violentamente o prisioneiro no ar, mostrando que este não é um encontro controlável, mas um predador letal. O líder só pode assistir horrorizado enquanto a situação se descontrola além do que ele esperava. Ele percebe que eles tropeçaram em um encontro com um subchefe e não consegue entender por que um monstro assim está ali. Uma suspeita terrível começa a se formar enquanto ele associa a presença do monstro ao comportamento de Jian Yan. Jian Yan permanece calmo no meio do caos, completamente indiferente, confirmando que nunca foi ele quem estava sendo guiado. O líder finalmente entende que Jian Yan estava sorrindo porque eles caíram direto em sua armadilha. Jian Yan revela que realmente conhecia a área ao redor da floresta demoníaca sinistra e nunca mentiu sobre essa parte. Ele explica que o abutre foi atraído por outros caçadores, e que ele deliberadamente trouxe esses conspiradores para cá porque o monstro era exatamente o que ele precisava. O líder o acusa de armar para eles, percebendo que Jian Yan usou conscientemente o subchefe escondido contra eles. Jian Yan responde que ele só está retribuindo o favor para quem pretendia jogar sujo primeiro. Ele acrescenta friamente que eles são incompetentes até mesmo na traição, aprofundando sua humilhação. Enfurecido, o líder abandona toda a fingência e acusa Jian Yan de tê-los manipulado desde o início. Jian Yan admite sem pedir desculpas e zomba da ideia de que ser de rank F o tornava uma vítima fácil. Ele saca sua arma e deixa claro que eles arriscaram uma briga com alguém muito mais perigoso do que imaginavam. Recusando-se a recuar, o líder libera Flashblade, aumentando sua velocidade de ataque e lançando uma investida furiosa. Ele se compromete totalmente com o ataque, jurando despedaçar Jian Yan em um único golpe decisivo. Suas armas se encontram em um choque ofuscante enquanto Jian Yan intercepta o ataque de frente. Jian Yan rompe a troca e o derruba com desprezo, declarando que seu oponente simplesmente não tem capacidade para vencer. Um estudante que achava que um nível F seria presa fácil é subitamente eliminado, incapaz de entender como alguém tão de patente baixa poderia dominá-lo. Jian Yan segue sem hesitar, fazendo o atacante cair e deixando claro que a distância entre eles é real. O estudante ferido cai com força e percebe tarde demais que pode ter provocado alguém muito mais perigoso do que o esperado. Lembrando que mortes durante o exame são comuns, ele se convence de que Jian Yan realmente pretende matá-lo. A arma de Jian Yan começa a se desfazer, sugerindo que ele está controlando mais do que força bruta. De pé calmamente sobre ele, Jian Yan descarta a ideia de que esse inimigo vale a pena ser morto. Esse desprezo choca mais o estudante caído do que o próprio ataque. Jian Yan explica que não é um valentão sem sentido arrumando brigas, mas alguém que mira muito mais alto do que as pessoas ao seu redor. Ele revela sua ambição claramente e pretende se tornar o artilheiro da cidade de Nanhong. Antes que o aluno derrotado possa processar isso, outro candidato ferido agarra a perna de Jian Yan para impedi-lo de sair. Em vez de atacar, o recém-chegado implora a Jian Yan que salve seu irmão mais novo. Jian Yan pausa, pesando o pedido em vez de ignorá-lo. Um abutre de asas azuis voa por cima enquanto o garoto ferido luta contra seu próprio desespero e medo. Ele admite que eles erraram ao mirar em Jian Yan e implora novamente, desta vez apenas pela vida do irmão mais novo. A expressão de Jian Yan suaviza ao receber o pedido. Pensando em sua própria irmã mais nova, ele decide ajudar e pega uma pedra como se quisesse fazer um ponto.
Ele diz aos outros para observarem com atenção, transformando o resgate em uma lição. Jianyan afirma que o que estão prestes a ver é a verdadeira diferença entre eles. Com um arremesso casual, ele lança a pedra com força avassaladora. O abutre mal tem tempo de reagir antes que o ataque o alcance. Ele é esmagado no ar e empurrado contra o solo em um único golpe decisivo. Mensagens do sistema confirmam a eliminação, a experiência adquirida e os pontos concedidos a Jianyan. Enquanto Jianyan se afasta, o garoto resgatado só consegue encará-lo incrédulo. Ele percebe que Jianyan saiu da luta ileso e se pergunta por que seus aliados mais fortes nunca intervieram. Movido pelo orgulho, ele tenta perseguir Jianyan e resolver as coisas sozinho. Seu companheiro o impede, lembrando de que vieram para aleijar Jianyan, não para jogar suas vidas fora de forma imprudente. O segundo garoto aponta diretamente que Jianyan acabou de salvar os dois, e atacá-lo agora seria suicida. Ao ouvir isso, Jianyan conclui que eles são tolos, mas não completamente razoáveis, e decide que já tirou pontos suficientes deles. Seus pensamentos voltam para o quadro maior, e ele pode usar esse exame de sobrevivência para remodelar suas habilidades, mas deve manter essa vantagem escondida antes do torneio da arena. Ele lembra que as próximas partidas vão atrair a atenção da elite de toda a cidade de Nanhong, tornando a exposição perigosa. Como o combate puro sozinho não vence oponentes com habilidades de alto nível quebradas, ele começa a planejar um caminho mais inteligente. Enquanto atravessa a floresta, ele percebe que as escolas da cidade estão cheias de monstros escondidos. Isso o convence de que precisa descobrir sua melhor opção imediatamente. Ele decide usar modificar para reescrever permanentemente suas 5 habilidades inatas em um conjunto mais apertado, construído puramente para eficiência em combate. Se ele encontrar a combinação certa agora, pode aumentar suas chances de ganhar depois sem revelar o próprio modificado. Decidido, ele se prepara para caçar outro ninho e testar essas habilidades revisadas enquanto continua a farmar pontos. Com o relógio do exame se esgotando, ele trata cada segundo restante como algo valioso. Ele avança novamente, determinado a ampliar a vantagem que já construiu. Em outros lugares, os dirigentes da escola assistindo ao exame ficam inquietos à medida que os minutos finais passam e as classificações parecem ruins para eles. Um representante da Fast High fica satisfeito, insistindo que a situação está indo perfeitamente para sua escola. O placar prova o motivo. Em Jianyan, um tinqueiro fazendeiro de rank F, está em primeiro lugar com uma margem enorme. Esse oficial celebra abertamente a atuação de Jianyan como muito além do esperado. Os outros ficam tentando entender como um estudante de rank F poderia quase dobrar a pontuação dos competidores de rank S de elite. Do fundo do salão, uma mulher de cabelos azuis observa a confusão com interesse silencioso. Ela identifica Jianyan como um duplo rank F e o reconhece como algo anormal o suficiente para ser chamado de monstro. De volta à zona de exame, Jianyan descansa sobre os restos de um ninho de monstros depois de limpá-lo sozinho, admitindo que exigiu um esforço real. Sua pulseira atualiza seu total para 2.132 pontos justamente quando a contagem regressiva chega a zero. Um anúncio declara oficialmente o exame encerrado e alerta que qualquer besta morta após o limite de tempo não contará. Jianyan relaxa, assumindo que o teste finalmente terminou. Mas seu sorriso mostra que ele já percebeu que o fim do exame pode criar uma oportunidade ainda melhor para ele. De pé sobre o cadáver de um monstro que derrotou, o jovem atribui a essa vitória a restauração de todas as suas habilidades. Com suas forças de volta, ele sente que finalmente recuperou o direito de perseguir o futuro que um dia perdeu. No salão de exames, o diretor anuncia que o teste terminou e alerta os 100 melhores candidatos para ficarem para um briefing imediato. Ao seu redor, os estudantes avaliam seu futuro em relação ao ranking, sabendo que uma colocação de topo poderia abrir portas para universidades de elite, enquanto os níveis mais baixos ainda satisfariam suas famílias. Ele caminha pela multidão já pensando além do sucesso comum, focado na hierarquia rígida entre as escolas do país. No topo estão apenas 3 instituições reconhecidas como o auge nacional. Glory University é definida por uma doutrina agressiva de levar a luta para fendas demoníacas e tomar território do inimigo. A Universidade Legacy dedica-se a proteger a humanidade e selar brechas de fendas, enquanto a Universidade Sagrada equilibra ataque e defesa. Apenas os 30 melhores alunos de cada cidade podem sequer se candidatar a esses 3, e a admissão em qualquer um deles marca alguém como verdadeira elite. Enquanto pondera seu caminho, decide que escolherá a escola que combine com suas próprias crenças. Seu amigo armado tira dos pensamentos e lembra que os 100 melhores foram convocados porque o diretor quer conhecê-los. Ele confirma casualmente que seu amigo também ficou entre os 100 primeiros. O amigo admite orgulhosamente e se gaba de que, como aluno focado em combate, ele tem uma classificação alta o suficiente para provar sua força. Sem hesitar, o jovem decide sua resposta e ele perseguirá Glory. Seu raciocínio é simples: se os monstros dentro das fendas demoníacas forem deixados em paz, eles só se multiplicarão até não poderem mais ser contidos. Ele vê a defesa passiva como uma estratégia perdedora contra uma ameaça que não para de crescer. Para ele, a única proteção real é um ataque implacável. Seu amigo, ainda conversando levemente, pergunta para qual universidade ele pretende mirar. O amigo diz que sua própria pontuação deve colocá-lo confortavelmente entre os 80 melhores, o suficiente para competir por escolas fortes logo abaixo do topo absoluto. Ele então volta a pergunta para o jovem. A resposta vem com total confiança: em seu alvo é a Glory University. Seu amigo fica surpreso, percebendo imediatamente que está mirando na escola mais difícil do país.
Ele solta que isso soa loucura e o agarra incrédulo. Tentando acalmar a reação, o jovem aponta que, uma vez que ele conquiste o primeiro lugar na cidade, alcançar glória é simplesmente o próximo passo natural. Seu amigo argumenta que vencer um exame da cidade e sobreviver ao ambiente brutal de combate de glória são desafios totalmente diferentes, especialmente contra monstros e prodígios de todos os lugares. Ele quase diz que o posto atual do jovem seria esmagado ali, mas se contém antes de falar com muita aspereza. Em vez disso, ele só avisa para um aviso geral de que a competição deste ano é feroz mesmo entre as classes de combate. Em particular, ele admite que o talento natural do jovem supera em muito o seu próprio e fica aliviado por não ter revelado essa comparação em voz alta. O jovem percebe a tentativa de proteger seu orgulho e percebe internamente que sua verdadeira vantagem está muito além do que qualquer um aqui pode imaginar. Ele reflete que, em sua vida anterior, apenas orbes de habilidade extremamente raros podiam aumentar sua habilidade de modificar, e ele conseguiu levá-la apenas ao nível 3. Esses orbes de habilidade são gotas preciosas de bestas demoníacas, cobiçadas porque podem fortalecer diretamente as habilidades de uma pessoa. Lembrando do sistema ligado ao seu poder, ele percebe que, se conseguir reunir recursos suficientes novamente, seu crescimento desta vez pode superar seus limites anteriores. Por enquanto, ele conclui que sua melhor chance é vasculhar no mercado negro por alguém vendendo orbes de habilidade, mesmo que ainda não possa pagar um. Quando seu amigo continua lamentando o talento injusto, ele o corta e reconhece que a reclamação é realmente sobre ele. Antes que a troca possa continuar, dois dirigentes da escola se aproximam e apontam que ele não é apenas o primeiro na classificação, mas o aluno que dominou toda a tabela de líderes da cidade. Seu amigo fica chocado ao saber que o diretor nunca elogiou pessoalmente um aluno em público antes, tornando esse reconhecimento sem precedentes. O jovem mantém a calma e lembra que o ranking dos exames é uma coisa, enquanto o torneio real da arena será um teste completamente diferente. Um oficial sorri de lado e pergunta se isso significa que ele já está recuando. O outro assume que o garoto simplesmente está ciente de seus limites. Seu amigo observa nervoso, sem saber se deve intervir. Em vez disso, o jovem responde com um sorriso calmo e confiante. Ele rejeita categoricamente a ideia de recuar, declarando que, como maior pontuador, já considera o título dele para reivindicar. Em vez de se ofender, o oficial principal cai na risada, encantado com a arrogância e o espírito de luta do garoto. Satisfeito, ele reúne os dois alunos e diz para que venham com ele. Ele revela que organizou um campo de treinamento especial de uma semana para os 100 melhores classificados, para afiá-los antes do combate real começar. No local de treinamento, ele apresenta 3 instrutores que supervisionarão a preparação dos alunos para combate corpo a corpo. Ele explica que exatamente 10 alunos da Fast High se qualificaram este ano e apresenta o primeiro grupo, cada um já identificado por nível, classe e classificação. Os demais classificados da escola também são apresentados, mostrando uma lista de especialidades de combate variadas e classificações impressionantes. Entre elas estão também as classes de suporte elementares, deixando claro que o time que entra no torneio é amplamente talentoso, e não construído em torno de um único papel. Os instrutores assumem a responsabilidade de forjar esses 9 em uma unidade mais forte e os alertam que o torneio que se aproxima exigirá uma teoria de combate implacável e não deixará espaço para contenção. Um aluno interrompe a sessão e pede formalmente esclarecimentos ao diretor. O diretor lhe dá a palavra, convidando diretamente para o desafio. O estudante aponta para o aparentemente ocioso recém-chegado e protesta contra a injustiça do treinamento de combate, se perguntando por que uma pessoa está isenta, enquanto todos os outros sofrem com os exercícios. O diretor deixa claro que o menino em questão não está sendo negligenciado de forma alguma. Ele revela que o instrutor de combate do aluno está muito acima do nível dos outros, pois ele mesmo supervisionará pessoalmente o treinamento do garoto. Esse anúncio deixa a sala atônita, e os alunos mal acreditam que o diretor pretende treinar com ele pessoalmente. O peso da decisão se agrava quando se observa que o diretor Owen Lai é um dos 12 deuses guardiões da cidade de Nanhong, um grão-mestre nível 61. Até mesmo os professores ficam abalados, admitindo que nunca viram o diretor dar instrução pessoal a um único aluno antes. O estudante escolhido percebe, incrédulo, que um dos principais protetores da cidade quer treiná-lo pessoalmente. À medida que a atenção se aproxima dele, ele fica desconfiado e suspeita que o favor especial do diretor possa esconder algum motivo problemático.